Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Livro O Martelo de Deus, de Arthur C. Clarke. Parte 1. Primeiro encontro. Oregon, 1972. Era do tamanho de uma casa pequena, pesava 9.000 toneladas e movia-se a 50.000 km por hora. Quando sobrevoou o Grand Teton National Park, um turista atento fotografou a esfera incandescente e sua longa trilha de vapor. Em menos de 2 minutos ela cortou a atmosfera terrestre e retornou ao espaço. Qualquer mudança de órbita, nos bilhões de anos em que circundara o Sol e poderia ter aterrissado em alguma das grandes cidades do planeta com um poder explosivo 5 vezes maior que a bomba que destruiu Hiroshima. A data, 10 de agosto de 1972. 1. Longe da África. Robert Sim gostava muito desses passeios pela floresta com seu filho pequeno, Toby. Era uma floresta controlada e inofensiva, é claro, mas era empolgante o contraste com seu antigo habitat, o deserto do Arizona. Mas o melhor de tudo era estar tão perto do oceano, pelo qual todos os homens do espaço cultivavam uma empatia muito arraigada. Mesmo naquela clareira mais de 1 quilômetro terra adentro, ele podia ouvir no recife externo a arrebentação causada pela monção marítima. "O que é aquilo, papai?" perguntou o menino, de 4 anos de idade, apontando para um pequeno rosto orlado por pelos brancos que os espiava por trás de seu esconderijo de folhas. "Ah, algum tipo de macaco. Por que não pergunta ao cérebro?" Eu perguntei. Ele não quer responder. Outro problema, pensou Sim. Havia momentos em que ele ansiava pela vida simples de seus ancestrais, nas planícies poeirentas da Índia, embora tivesse consciência de que só a toleraria por milissegundos. "Tente de novo, Toby. Às vezes você fala muito rápido. A central nem sempre reconhece sua voz. E você se lembrou de enviar uma imagem. Ela não pode dizer o que você está vendo a menos que possa ver também." Esqueci. Sim acessou o canal particular de seu filho a tempo de ouvir a resposta da central. "É um cólobo branco, da família Cercopithecidae. Obrigado, cérebro. Posso brincar com ele?" "Não acho uma boa ideia", atalhou Sim, bruscamente. "Pode morder, e deve ter pulgas. Seus mini-robos são muito melhores. Não como a Tigrete. Mas dão menos trabalho. Pelo menos agora ela está educada, já não era sem tempo. Além do mais, é hora de voltar para casa. E ver como Freida está se saindo com seus problemas com a central", pensou. Desde que o serviço aerocargo instalara a casa na África, começaram uma série de falhas. A última, e que poderia tornar-se a mais séria, acontecerá no sistema de reciclagem de alimentos. Embora o sistema tivesse garantia de proteção contra falhas, de forma que o risco de envenenamento real era astronomicamente pequeno, o filé mignon da noite anterior estava com um estranho gosto metálico. Freida sugerira com ironia que eles poderiam ter de voltar a uma vida de caçadores-coletores da era pré-eletrônica, cozinhando sua comida em fogueiras. Seu senso de humor era às vezes um tanto grotesco. A própria ideia de comer carne tirada de animais mortos era obviamente repugnante. "Não podemos ir até a praia." Tendo passado a maior parte de sua vida rodeado de areia, Toby estava fascinado pelo mar. Mal podia acreditar que fosse possível existir tanta água em um só lugar. Seu pai esperava ansioso que a monção nordeste abrandasse para levá-lo aos recifes e lhe mostrar as maravilhas agora escondidas pela fúria das ondas. "Vamos ver o que mamãe diz." "Mamãe diz que é hora dos dois voltarem para casa. Os senhores esqueceram que teremos visitas esta tarde. E Toby, seu quarto está um caos. Era para você arrumá-lo, não deixar para Dorcas. Mas eu programei ela, sem discussão. Para casa, os dois." A boca do menino começou a retorcer-se em uma resposta bem conhecida, mas há momentos em que a disciplina vem antes do amor. Sim tomou Toby nos braços e começou a andar em direção à casa, seu fardo debatendo-se sem muito empenho. Toby era pesado demais para carregá-lo por muito tempo, mas sua teimosia logo passou e o pai ficou feliz em deixar que prosseguisse com suas próprias pernas. O lar que Robert Sim e Freida Carroll compartilhavam com o filho Toby, sua querida mini-tigresa e um sortimento de robôs pareceria estranhamente pequeno a um visitante de um século anterior, mais um chalé que uma casa. Mas nesse caso não se podia confiar nas aparências, pois a maioria dos cômodos tinha múltiplas funções e podia ser transformada a uma palavra de comando.
A mobília podia metamorfosear-se e as paredes e tetos desaparecer para dar lugar a qualquer vista da terra ou do céu ou mesmo do espaço, convincente o bastante para enganar qualquer um exceto um astronauta. Sim, tinha de admitir que o conjunto do domo central com as 4 alas hemicilíndricas não era muito agradável aos olhos e parecia nitidamente deslocado naquela clareira na selva. Mas adequava-se perfeitamente à descrição, uma máquina de viver. E sim, passará praticamente toda a sua vida adulta em máquinas como aquela, com frequência em gravidade zero. Não se sentiria realmente confortável em nenhum outro ambiente. A porta da frente dobrou-se em direção ao telhado, e um borrão dourado lançou-se sobre eles. Com os braços estendidos, Toby correu na frente para receber Tigrete. Mas o encontro não aconteceu. Pertencia a uma realidade distante 30 anos e meio bilhão de quilômetros. 2. Encontro com Kali. Quando o playback neural chegou ao fim, desvaneceram-se o som, a imagem, o cheiro de flores desconhecidas e o suave roçar do vento em sua pele muitas décadas mais jovem, e o capitão Sim estava novamente em sua cabine a bordo do rebocador espacial Goliath, enquanto Toby e sua mãe permaneciam em um mundo ao qual jamais poderia voltar. Os anos no espaço, e o descaso com os exercícios indispensáveis quando em gravidade zero, o haviam enfraquecido tanto que agora só podia andar na Lua ou em Marte. A gravidade o exilara de seu planeta natal. 1 hora para o encontro. Capitão, disse a voz suave mas insistente de David, como fora batizado, era inevitável, o computador central da Goliath. Modo ativo, como solicitado. Hora de deixar seus memonships e voltar ao mundo real. O comandante humano da Goliath sentiu uma vaga de tristeza precipitar-se sobre si quando a última imagem de seu passado perdido dissolveu-se em uma névoa vazia e bruxuleante de ruído branco. Uma transição rápida demais de uma realidade para outra era uma boa receita para a esquizofrenia, e o capitão Sim sempre aliviava o choque com o som mais reconfortante que conhecia. Ondas quebrando suavemente em uma praia, com gaivotas gritando à distância. Era mais uma memória de uma vida que perderá, de um passado tranquilo substituído agora por um presente aterrador. Adiou por mais alguns momentos enfrentar sua apavorante responsabilidade. Suspirou, então, e removeu o barrete de input neural que se ajustava confortavelmente a seu crânio. Como todos os homens do espaço, o capitão Sim pertencia à escola do Baldy's Beautiful. O careca é lindo da popularizada expressão em inglês, ao menos porque cabelo era uma amolação em gravidade zero. Os historiadores sociais estavam ainda desconcertados pelo fato de que uma única invenção, uma espécie de Walkman cerebral portátil conhecido como Brainman, fosse capaz de mudar a aparência de toda a raça humana em uma única década, e trazer de volta a antiga arte de fazer perucas ao status de indústria de destaque. Capitão, disse David, sei que está aí. Ou quer que eu assuma? Era uma velha piada, inspirada em todos os computadores insanos em contos, livros e filmes do início da era eletrônica. David tinha um senso de humor surpreendente, afinal de contas, era uma pessoa de direito, não humana, reconhecida pela famosa 100ª emenda, e compartilhava de quase todas as qualidades de seus criadores, e até a superava. No entanto, alguns terrenos sensoriais e emocionais lhe eram vetados. Embora fosse bastante simples equipá-lo com os sentidos de olfato ou paladar, isso não parecerá necessário, e todas as suas tentativas de contar piadas sujas foram tão desastrosas que desistiu desse gênero. Está bem, David, retrucou o capitão. Ainda estou no comando. Removeu a máscara dos olhos, limpou as lágrimas que misteriosamente se haviam acumulado e virou-se com relutância para a vigia. Ali, dominando o espaço à sua frente, estava Kali. Parecia bastante inofensivo, apenas mais um pequeno asteroide, a forma tão semelhante à de um amendoim que sua aparência era quase cômica. Crateras de impacto, algumas grandes e centenas de outras de menor tamanho, pontilhavam aleatoriamente sua superfície carvoácea. 100 pontos de referência, era impossível ter uma noção de escala, mas sim sabia de cor suas dimensões, 1.295 metros de comprimento máximo, 656 metros de menor largura. Kali caberia folgadamente em muitos parques públicos. Era compreensível que, mesmo agora, a maior parte da humanidade ainda não conseguisse acreditar que fosse um instrumento da destruição. Ou, como os fundamentalistas crislâmicos o chamavam, o martelo de Deus. Não poucas vezes comentou-se que a ponte da Goliath teria sido copiada da espaçonave Enterprise. Após 1 século e meio, Jornada nas Estrelas ainda era carinhosamente revivida de tempos em tempos,
uma lembrança da ingênua aurora da era espacial, quando o homem sonhava que seria possível desafiar as leis da física e cruzar o universo mais rápido que a própria luz. Mas não se descobriu nenhum meio de evitar o limite de velocidade imposto por Einstein, e embora ficasse provada a existência de buracos de minhoca no espaço, mesmo um núcleo atômico seria grande demais para passar através deles. Apesar disso, o sonho de conquistar mesmo os abismos interestelares não desaparecera inteiramente. Kali enchia por completo a tela principal. Não era necessária nenhuma magnificação, pois a Goliath pairava a apenas 200 metros de sua superfície antiga e amolgada. E agora, pela primeira vez em sua existência, ele tinha visitantes. Embora fosse uma prerrogativa do comandante dar o primeiro passo em um mundo inexplorado, o capitão Sim delegou o desembarque a 3 membros da tripulação mais experientes em atividades extraveiculares. Preocupava-se em não perder tempo. A maior parte da raça humana tinha a atenção voltada para eles e esperava pelo veredicto que decidiria o futuro da Terra. É impossível caminhar nos asteroides menores. A gravidade é tão tênue que um explorador descuidado pode facilmente atingir velocidade de escape e afastar-se em uma órbita independente. Por isso, um membro da equipe de contato vestia um traje equipado com propulsão autônoma e provido de braços externos com garras. Os outros 2 flutuavam em um trenó espacial que poderia ser facilmente confundido com seus similares árticos. O capitão Sim e o grupo de oficiais reunidos à sua volta na ponte da Goliath sabiam que não era aconselhável perturbar a equipe de AEV com perguntas ou conselhos desnecessários, a menos que surgisse alguma emergência. O trenó atingia agora o topo de um matacão muitas vezes maior que ele, espalhando uma nuvem de poeira estranhamente grande. Pousamos, Goliath. Podemos ver a rocha nua, aqui. Ancoramos. Parece bom como qualquer outro lugar. Vá em frente. Posicionando a broca. Parece que está entrando fácil. Não seria fantástico se encontrássemos petróleo? Ouviram-se apenas alguns risinhos na ponte. Esse tipo de piada forçada servia para aliviar as tensões, e Sim as encorajava. Desde o encontro houvera uma alteração sutil no moral da tripulação, com imprevisíveis oscilações entre abatimento e humor juvenil. Consigo mesma, a médica da nave rotulara esse comportamento de assobiar ao pé da forca. Já tivera de prescrever tranquilizantes para um caso leve de sintomas maníaco-depressivos. Poderia ficar cada vez pior nas semanas e meses seguintes. Alçando a antena. Acionando o emissor de rádio. Como está o sinal? Alto e claro. Ótimo. Agora Kali não poderá se esconder. Não que houvesse o menor perigo de perder Kali, é claro, como ocorrerá muitas vezes no passado com asteroides pouco observados. Órbita alguma jamais fora computada com tanto cuidado, mas alguma incerteza ainda persistia. Havia ainda uma minúscula possibilidade de o martelo de Deus não atingir a bigorna. Agora os gigantescos radiotelescópios na Terra e no lado oculto da Lua esperavam para receber os pulsos do emissor de rádio, regulados para disparar a intervalos de 1/1000 de milionésimo de segundo. Mais de 20 minutos teriam se passado antes que os sinais atingissem seu destino, criando uma régua invisível que definiria a órbita de Kali com precisão de centímetros. Poucos segundos mais tarde, os computadores das Passeguard dariam seu veredicto de vida ou morte, porém quase 1 hora teria se passado antes que a mensagem chegasse a Goliath. Começava o primeiro período de espera. A criação das Passeguard, Guarda Espacial, foram um dos últimos projetos da lendária NASA, ainda no final do século XX. Seu objetivo inicial era bastante modesto: fazer o levantamento mais completo possível dos asteroides e cometas que cruzavam a órbita da Terra e determinar se eram uma ameaça potencial. O nome do projeto, tirado de um obscuro romance de ficção científica do século XX, era um tanto enganoso, e seus críticos gostavam de argumentar que sentinela espacial, ou alarme espacial, seria muito mais apropriado. Com um orçamento total que raramente ultrapassava $10 milhões por ano, por volta do ano 2000 foi estabelecida uma rede mundial de telescópios, a maioria deles operados por amadores bem qualificados. O espetacular retorno do cometa Halley, 61 anos mais tarde, encorajou maiores investimentos, e a grande bola de fogo de 2079, que felizmente impactou no meio do Atlântico, deu às Passeguard prestígio adicional. No fim do século já haviam sido localizados mais de 1 milhão de asteroides, e o levantamento estava 90% completo. Mas o trabalho teria de continuar indefinidamente. Sempre haveria a possibilidade de que algum intruso irrompesse, vindo de regiões mais remotas e não mapeadas do sistema solar. Como fez Kali,
detectado no fim de 2109, quando atravessava a órbita de Saturno em sua queda em direção ao Sol. Segundo encontro. Tunguska, Sibéria, 1908. O iceberg cósmico veio da direção do Sol, de forma que ninguém percebeu sua aproximação até que o céu explodiu. Segundos mais tarde, as ondas de choque derrubaram 2.000 km² de taiga, e o estrondo mais forte desde a erupção do Krakatoa começou a circundar o mundo. Se o fragmento cometário tivesse se atrasado meras 2 horas em sua jornada de eras, a explosão de 10 megatons teria eliminado Moscou e alterado o curso da história. A data, 30 de junho de 1908. 3 pedras do céu. Nunca houve tanto talento reunido aqui na Casa Branca desde que Thomas Jefferson jantou sozinho. Presidente John Kennedy, a uma delegação de cientistas dos Estados Unidos eu acharia mais fácil acreditar que 2 professores Yankees tivessem mentido que na possibilidade de caírem pedras do céu. Presidente Thomas Jefferson, ao ouvir o relatório de uma queda de meteorito na Nova Inglaterra, meteoritos não caem na Terra. Eles caem no Sol, e acontece da Terra estar no caminho. John W. Campbell que pedras podiam cair do céu era fato bem conhecido no mundo antigo, embora houvesse alguma divergência quanto aos deuses específicos que as haviam atirado. E não apenas pedras, mas também o precioso metal ferro. Antes da invenção da metalurgia, os meteoritos eram uma das principais fontes desse valioso elemento. Não é de admirar que se tornassem sagrados, e fossem com frequência adorados. Os pensadores mais esclarecidos da Idade da Razão do século XVIII, no entanto, não se deixavam enganar por essas tolices supersticiosas. A Académie des Sciences, na França, fez circular uma resolução explicando que meteoritos tinham origem totalmente terrestre. Se parecia que alguns deles vinham do céu, é porque eram o resultado de quedas de raios, um erro perfeitamente compreensível. Assim, os curadores de museus da Europa jogaram fora as rochas inúteis que seus ignorantes predecessores haviam pacientemente colecionado. Por uma das mais deliciosas ironias na história da ciência, poucos anos após a declaração da Academia Francesa, uma grande chuva de meteoritos caiu a poucos quilômetros de Paris, na presença de testemunhas inteiramente confiáveis. Mais do que depressa, a Academia teve de se retratar. Mesmo assim, a magnitude e a importância potencial dos meteoritos só começaram a ser reconhecidas no princípio da era espacial. Durante décadas os cientistas duvidaram, e até mesmo negaram, serem eles responsáveis por qualquer formação importante na Terra. Por incrível que pareça, mesmo no final do século XX havia geólogos que acreditavam que a famosa cratera do meteoro, no Arizona, tinha uma denominação errônea, e atestavam que ela teria origem vulcânica. Foi necessário que as sondas espaciais mostrassem que a Lua e a maioria dos corpos celestes de menor tamanho no Sistema Solar estavam a eras expostos a um bombardeamento cósmico para que a polêmica finalmente se definisse. Assim que começaram a procurar por elas, em particular com a nova perspectiva fornecida por câmeras em órbita, os geólogos começaram a encontrar crateras de impacto por todo lado. A razão pela qual elas não eram muito mais comuns era agora óbvia. Todas as crateras antigas haviam sido destruídas pelas intempéries. Além disso, algumas eram tão imensas que não podiam ser percebidas do solo, e sequer do ar, sua escala podia ser divisada apenas do espaço. Tudo isso era muito interessante para geólogos, mas distante demais das preocupações cotidianas para entusiasmar o público em geral. Até que, graças ao Prêmio Nobel Luiz Alvarez e seu filho Walter, a ciência menor conhecida como meteorítica subitamente se tornou notícia. O abrupto, pelo menos na escala de tempo astronômica, desaparecimento dos grandes dinossauros, após dominarem a Terra por mais de 100 milhões de anos, sempre fora um grande enigma. Muitas explicações haviam sido sugeridas, algumas plausíveis e outras totalmente ridículas. Uma alteração climática era a resposta mais simples e óbvia, e inspirara uma obra de arte clássica, a brilhante sequência de A Sagração da Primavera, da obra-prima Fantasia, de Walt Disney. Mas essa explicação não era verdadeiramente satisfatória, pois mais suscitava dúvidas do que esclarecia. Se o clima mudou, o que causou a mudança? Havia tantas teorias, nenhuma conclusiva, que os cientistas começaram a procurar outras alternativas. Em 1980, Luiz e Walter Alvarez, em busca de um registro geológico, anunciaram a solução do duradouro mistério. Em uma estreita camada de rocha que marcava a fronteira entre os períodos Cretáceo e Terciário, encontraram a evidência de uma catástrofe global. Os dinossauros haviam sido assassinados,
e eles conheciam a arma do crime. Terceiro encontro. Golfo do México, a 65 milhões de anos. Ele entrou verticalmente, provocando uma brecha de 10 quilômetros de extensão na atmosfera, gerando temperaturas tão altas que o próprio ar entrou em combustão. Quando atingiu o solo, a rocha se liquefez e propagou-se em ondas da altura de montanhas, solidificando-se apenas depois de formar uma cratera de 200 quilômetros de diâmetro. Isso foi apenas o início do desastre. A verdadeira tragédia estava para começar. Óxidos nítricos caíam como chuva, transformando em ácido os mares. Nuvens de fuligem originadas das florestas incineradas escureciam o céu, obstruindo o sol por vários meses. Por todo o globo a temperatura caiu com violência, exterminando a maior parte das plantas e dos animais que haviam sobrevivido ao cataclismo inicial. Embora algumas espécies devessem resistir por milênios, o reinado dos grandes répteis finalmente terminara. O relógio da evolução fora novamente zerado. Começava a contagem regressiva para o homem. A data, muito aproximadamente, 65 milhões de anos atrás. 4. Sentença de morte. Uma inteligência que em um determinado instante pudesse compreender todas as forças pelas quais a natureza é animada. Uma inteligência vasta o bastante para submeter à análise esses dados. Iria englobar na mesma fórmula o movimento dos maiores corpos do universo e o do mais ínfimo dos átomos. Para ela nada seria incerto, e o futuro, assim como o passado, seria presente a seus olhos. Pierre-Simon de Laplace, 1814. Robert Sim não tinha muita paciência para especulações filosóficas, mas quando encontrou pela primeira vez as palavras do grande matemático francês, em um livro de astronomia, sentiu algo próximo ao horror. Por mais improvável que pudesse ser a existência de uma inteligência vasta o bastante, a própria ideia aterrorizava. Será que o livre-arbítrio, que Sim inocentemente imaginava possuir, não era mais que uma ilusão, já que cada ato poderia, pelo menos em princípio, ser predeterminado? Foi enorme seu alívio quando descobriu que o pesadelo laplaciano fora exorcizado pelo desenvolvimento da teoria do caos, no final do século XX. Percebeu-se então que sequer o futuro de um único átomo, que dizer do universo todo, poderia ser previsto com absoluta precisão. Para isso seria necessário conhecer sua posição inicial e sua velocidade com precisão infinita. Qualquer erro na ordem de um milionésimo, bilionésimo ou centilionésimo iria multiplicar-se, até que a realidade não conservasse a mais leve semelhança com a teoria. Alguns eventos podiam ser previstos com absoluta confiança, no entanto, ao menos por aqueles períodos de tempo considerados longos pelos padrões humanos. O movimento dos planetas sob o efeito dos campos gravitacionais do Sol e uns dos outros era o exemplo clássico ao qual Laplace devotara seu gênio, quando não estava discutindo filosofia com Napoleão. Embora não se pudesse garantir a longo prazo a estabilidade do sistema solar, as posições futuras dos planetas podiam ser calculadas para períodos de dezenas de milhares de anos, com margens de erro muito pequenas. O futuro de Cali só precisava ser conhecido no espaço de meses, e a margem de erro admissível era o diâmetro da Terra. Agora que o emissor de rádio implantado no asteroide permitia que sua órbita fosse computada com a precisão necessária, não havia mais lugar para incerteza ou esperança. Não que Robert Sim se houvesse permitido muita esperança. A mensagem que David lhe repetiu, assim que chegou pelo estreito feixe infravermelho vindo da estação lunar de retransmissão, era exatamente a que esperava. Os computadores das Passeguard comunicam que Cali atingirá a Terra em 241 dias, 13 horas e 5 minutos, com margem de mais ou menos 20 minutos. O ponto de impacto ainda está sendo definido, provavelmente na área do Pacífico. Então Cali cairia no oceano. Isso não contribuiria em nada para reduzir a extensão da catástrofe global. Poderia até mesmo torná-la pior, com ondas de quilômetros de altura varrendo tudo até os contrafortes da cordilheira do Himalaia. Já acusei o recebimento, disse David. A outra mensagem chegando. Eu sei. Não poderia ter demorado mais de um minuto, mas pareceu uma eternidade. Controle das Passeguard para Goliath. Vocês estão autorizados a iniciar a Operação Atlas imediatamente. 5. Atlas. A tarefa do Atlas mitológico era evitar que os céus caíssem sobre a Terra. A do módulo de propulsão Atlas que a Goliath transportava era muito mais simples. Tinha meramente de conter uma porção muito pequena do céu. Montado em Deimos, o satélite mais distante de Marte,
O Atlas era pouco mais que um conjunto de foguetes ligados a tanques de propelente que comportavam 200.000 toneladas de hidrogênio líquido. Embora seu motor a fusão gerasse menos impulso que o projétil primitivo que levará Yuri Gagarin ao espaço, podia operar de forma contínua não meramente por minutos, mas por semanas. Ainda assim, seu efeito em um corpo do tamanho de Kali seria insignificante, uma alteração de velocidade de poucos centímetros por segundo. Mas isso seria suficiente, se tudo corresse bem. Parecia uma pena que os homens que lutaram tanto pelo projeto Atlas, ou contra ele, jamais pudessem ver os resultados de seus esforços. 6. O senador George Lebstone, independente, América Ocidental, tinha uma excentricidade pública e, como ele admitia jovialmente, um vício secreto. Sempre usará pesados óculos de aro de chifre, sem função é claro, devido a seu efeito intimidante sobre as mais relutantes testemunhas, uma novidade que a maioria nunca havia visto numa época de cirurgia ocular instantânea a laser. Seu vício secreto, que não era segredo para ninguém, era a prática de tiro com rifle em um estande padrão olímpico montado nos corredores de um silo nuclear há muito abandonado, próximo ao Monte Cheyenne. Desde a desmilitarização do planeta Terra, atividades como essa passaram a ser desaprovadas, quando não ativamente desencorajadas. O senador aprovou a Resolução das Nações Unidas, originada pelos assassinatos em massa do século XX, que proibiu a posse, por estados e indivíduos, de qualquer arma que pudesse ferir mais que a pessoa visada. Mas desdenhou o famoso slogan dos Would Savers: armas são as muletas do impotente. Não para mim, retorquiu ele durante uma de suas incontáveis entrevistas. A mídia o adorava. Tenho 2 filhos, e teria uma dúzia se a lei permitisse. Não tenho vergonha de admitir que aprecio um bom rifle. É uma obra de arte. Quando você faz a pressão final sobre o gatilho e vê que acertou na mosca, bem, não há sensação igual. E se o tiro ao alvo é um substituto para o sexo, eu fico com os 2. Mas havia um limite que o senador não ultrapassava: caçar. Isso era aceitável, é claro, quando não havia outra maneira de se conseguir carne, mas atirar em animais indefesos por esporte, isso sim é doentio. Fiz isso uma vez, quando garoto. Um esquilo passou correndo pelo nosso gramado. Felizmente não era uma espécie protegida, e eu não pude resistir à tentação. Papai me deu uma surra, mas não era necessário. Nunca vou esquecer o estrago que minha bala fez. O senador Lebstone era sem dúvida um excêntrico, e isso parecia ser coisa de família. Sua avó fora coronel da temida milícia de Beverly Hills, cujas escaramuças com as tropas irregulares de Los Angeles haviam originado uma enxurrada de psicodramas em todos os meios, do antiquado balé ao memoship. E seu avô, um dos mais famigerados contrabandistas do século XXI. Antes de ser morto em um tiroteio contra a polícia médica canadense, durante uma engenhosa tentativa de passar 1 quilotonelada de tabaco cataratas do Niágara acima, estimou-se que Smoke Lebstone havia sido responsável por pelo menos 20 milhões de mortes. Lebstone não se envergonhava muito de seu avô, cuja morte sensacional levou à revogação da terceira e mais desastrosa tentativa de lei seca dos extintos Estados Unidos. Argumentava que adultos responsáveis deviam ter o direito de cometer suicídio da maneira que lhes agradasse, álcool, cocaína, ou mesmo tabaco, desde que não matassem nenhum inocente no processo. O vovô era com certeza um santo, se comparado aos magnatas da propaganda que, enquanto seus advogados caros puderam mantê-los fora da cadeia, conseguiram viciar a um estágio fatal uma parcela substancial da espécie humana. A comunidade dos Estados americanos ainda mantinha sua Assembleia Geral em Washington, em uma vizinhança que pareceria perfeitamente familiar a gerações de espectadores, embora os procedimentos e estilos de discurso pudessem espantar qualquer pessoa nascida no século XX. No entanto, muitos comitês e subcomitês conservavam ainda seus nomes originais, pois a maior parte dos problemas administrativos são eternos. Foi como diretor da Comissão de Orçamento da CIA que o senador Lebstone se deparou pela primeira vez com o projeto Spaceguard Fase 2, e ficou indignado. É verdade que a economia global estava indo bem, desde o colapso do comunismo e do capitalismo, tanto tempo atrás que os 2 eventos pareciam simultâneos. A hábil aplicação da teoria do caos pelos matemáticos do Banco Mundial rompera o velho ciclo de altos e baixos e evitara, por enquanto, a depressão definitiva prevista por muitos pessimistas. Ainda assim, o senador argumentou que o dinheiro poderia ser muito melhor empregado em terra firme, especialmente em seu projeto favorito, a reconstrução do que restara da Califórnia após o grande terremoto.
Quando Lebstone vetou pela segunda vez a proposta de financiamento dos Passeguard Fase 2, todos concordaram que ninguém na Terra poderia fazê-lo mudar de ideia. Não contavam com a interferência de alguém de Marte. 7. O planeta vermelho já não era assim tão vermelho, embora o processo de enverdecer mal tivesse começado. Concentrados nos problemas da sobrevivência, pouca energia restava aos colonos, detestavam essa palavra, e já diziam com orgulho nós, marcianos, para a arte ou ciência. Mas a centelha do gênio cai onde quer, e o maior físico teórico do século nasceu sob os domos hemisféricos de Port Lowell. Como Einstein, com quem era frequentemente comparado, Carlos Mendoza era um excelente músico. Possuía o único saxofone de Marte, e era muito hábil nesse antiquado instrumento. Tinha em comum com Einstein também seu senso de humor autodepreciativo. Quando suas predições sobre a onda gravitacional foram demonstradas de forma espetacular, seu único comentário foi: bem, isso dá um fim na teoria do Big Bang, versão 5, pelo menos até a próxima quarta-feira. Carlos poderia ter recebido o Prêmio Nobel em Marte, como todos esperavam. Mas ele tinha paixão por surpresas e manobras de efeito, de forma que apareceu em Estocolmo parecendo um cavaleiro em uma armadura high-tech, vestindo um dos exoesqueletos autônomos desenvolvidos para uso de paraplégicos. Com esse auxílio mecânico, podia quase superar sua desvantagem física em um ambiente que, caso contrário, o mataria rapidamente. Desnecessário dizer que, mal terminou a cerimônia, Carlos foi bombardeado com convites para eventos científicos e sociais. Entre os poucos que pôde aceitar estava uma reunião na Comissão de Orçamento da CIA, onde deixou uma impressão indelével. Senador Lebstone, Professor Mendoza, já ouviu falar de Chicken Little? Professor Mendoza, infelizmente não, senhor diretor. Senador Lebstone, bem, era um personagem de conto de fadas que a todo momento saía gritando: o céu está caindo. O céu está caindo. Isso me recorda alguns de seus colegas. Gostaria de saber sua opinião sobre o projeto Passeguard. Tenho certeza de que o senhor sabe do que se trata. Professor Mendoza, com certeza, senhor diretor. Vivo em um mundo que ainda exibe as cicatrizes de 1000 impactos de meteoros, algumas delas com extensão de centenas de quilômetros. Elas já foram comuns na Terra também, mas o vento e a chuva, algo que ainda não temos em Marte, mas estamos trabalhando nisso. As desgastaram quase por completo. Mas ainda há um exemplar bastante visível no Arizona. Senador Lebstone, sei. Os guardiães espaciais estão sempre falando da cratera do meteoro. Até que ponto se deve levar a sério os avisos deles? Professor Mendoza, deve-se levar muito a sério, senhor diretor. É inevitável que cedo ou tarde aconteça outro grande impacto. Não é minha área, mas posso lhe providenciar as estatísticas. Senador Lebstone, estou até o pescoço de estatísticas, mas respeito sua opinião. E agradeço sua presença assim tão em cima da hora, principalmente tendo uma audiência com o presidente Windsor dentro de poucas horas. Professor Mendoza, obrigado, senhor diretor. O senador Lebstone ficou impressionado, e até mesmo fascinado, com o jovem cientista, mas ainda não estava convencido. Quando mudou de ideia, não foi por uma questão de lógica. Carlos Mendoza não compareceu a seu compromisso no Palácio de Buckingham. A caminho de Londres, morreu em um estranho acidente após um defeito de funcionamento no sistema de controle de seu exoesqueleto. Lebstone retirou imediatamente sua oposição ao projeto Passeguard e deu seu voto à liberação do financiamento para a próxima fase. Muitos anos mais tarde, em idade muito avançada, disse a um de seus assistentes: disseram-me que logo vão ser capazes de tirar o cérebro de Mendoza daquele tanque de nitrogênio líquido e falar com ele através de uma interface de computador. Gostaria de saber em que esteve pensando todos esses anos. Parte 2. 8. Acaso e necessidade. Esta história é contada nos bazares do Iraque há séculos, e é muito triste. Não ria. Abdul Hassan era um famoso tapeceiro no reino do grande califa, e este admirava grandemente sua arte. Mas um dia, quando apresentava suas mercadorias na corte, ocorreu uma terrível catástrofe. Ao curvar-se profundamente perante Harun al-Rashid, Abdul soltou gases. Naquela noite o tapeceiro fechou sua loja, empilhou suas mercadorias mais preciosas sobre um único camelo e deixou Bagdá. Durante anos ele errou pelos territórios da Síria, da Pérsia e do Iraque, mudando de nome mas não de profissão. Ele prosperou, mas sempre suspirava pela cidade em que nascerá. Estava já idoso quando se convenceu de que todos haviam esquecido seu infortúnio e que seria seguro voltar para casa.
A noite caía quando avistou os minaretes de Bagdá e decidiu repousar em uma hospedaria confortável para entrar na cidade pela manhã. O estalajadeiro era loquaz e amigável, e Abdul ficou encantado em poder lhe perguntar sobre tudo o que acontecerá durante sua longa ausência. Os dois riam de um dos escândalos da corte quando Abdul perguntou casualmente: quando isso aconteceu? O estalajadeiro pensou por um momento, depois coçou a cabeça. Não estou certo da data, disse, mas foi uns 5 anos depois que Abdul Hassan peidou. O tapeceiro jamais voltou a Bagdá. Os eventos mais insignificantes podem, em não mais que um momento, alterar totalmente o curso de uma vida. E muitas vezes não é possível, mesmo no fim, decidir se a mudança foi para melhor ou para pior. Quem poderia saber? A atuação involuntária de Abdul pode muito bem ter-lhe salvo a vida. Se tivesse permanecido em Bagdá, poderia ter sido vítima de um assassino ou, muito pior, merecido a ira do califa e os hábeis serviços de seus executores. Ao começar seu último semestre no Instituto Aristarchus de Tecnologia Espacial, conhecido como Aritech, o cadete de 25 anos de idade Robert Sim teria rido muito se alguém lhe dissesse que logo se tornaria um competidor olímpico. Como todos os habitantes da Lua que desejavam conservar a opção de voltar à Terra, fazia religiosamente seus exercícios em alta gravidade na centrífuga do Instituto. Eram exercícios maçantes, mas o tempo não era perdido. Estava quase sempre conectado a seus programas de estudo. Certo dia, o reitor da engenharia chamou-o à sua sala, algo incomum o bastante para assustar qualquer formando. Mas o reitor parecia bem-humorado, e Sim acalmou-se. Senhor Sim, seu registro acadêmico é satisfatório, embora não seja brilhante. Mas não é sobre isso que quero lhe falar. Talvez não esteja a par disso, mas, de acordo com os relatórios médicos, o senhor tem um coeficiente massa-energia extraordinário. Gostaríamos que começasse a se preparar para as próximas Olimpíadas. Sim ficou atônito, e não muito satisfeito. Sua primeira reação foi: como vou encontrar tempo para isso? Logo a seguir, pensou melhor. As deficiências em seu registro acadêmico poderiam muito bem ser perdoadas se tivesse conquistas atléticas que as compensassem. Havia uma longa e honrosa tradição nesse sentido. Obrigado, senhor. Fico muito lisonjeado. Imagino que terei de mudar-me para o Astrodromo. A cobertura de 3 quilômetros de extensão sobre uma cratera próxima à muralha leste do Monte Platão encerrava o maior espaço aéreo contínuo da Lua, e se tornará um ponto popular para a prática de voo livre. Por anos se falará em fazer disso um evento olímpico, mas o Comitê Olímpico Interplanetário não conseguia decidir se os competidores deviam usar asas ou propulsores. Qualquer um serviria bem assim, que experimentara os dois tipos de voo em uma rápida visita ao complexo do Astrodromo. Mas as surpresas ainda não haviam terminado. O senhor não vai voar, senhor Sim. Vai correr. A céu aberto. Provavelmente através da Sinus Iridum. Freida Carroll estava na Lua havia apenas algumas semanas, e agora que a novidade se esgotara preferiria estar de volta à Terra. Para começar, não conseguia se acostumar à gravidade de um cesto. Alguns visitantes jamais conseguiam. Ou saltavam como cangurus, quase sem sair do lugar e às vezes batendo a cabeça no teto, ou arrastavam os pés cuidadosamente, fazendo uma pausa antes de cada passo. Não é de admirar que os nativos os chamassem de lesmas, os bichos da terra. Como estudante de geologia, Freida também achou a Lua decepcionante. Sim, havia geologia suficiente ali, ou selenologia, para ocupar alguém por centenas de vidas. Mas os pedaços interessantes da Lua eram difíceis de atingir. Não se podia sair andando com um martelo e um espectrômetro de massa portátil como na Terra, mas tinha de usar trajes espaciais, que Freida detestava, ou ficar sentada em um veículo lunar e operar equipamentos por controle remoto, o que era pouco melhor. Esperava que os túneis intermináveis e as instalações subterrâneas do Aritech pudessem apresentar cortes transversais dos 100 metros superficiais da Lua, mas não teve tanta sorte. Os lasers de alta potência que haviam feito a escavação derreteram a rocha e o rególito, a camada superior do solo lunar, fustigada por eras de bombardeamento por meteoros, garantiram um acabamento liso e espelhado, e sem o menor interesse. Não era de se admirar como era fácil perder-se na uniformidade monótona dos túneis e corredores. Uma infinidade de avisos como: entrada proibida sob quaisquer circunstâncias. Só para robôs classe 2 fechado para reparos atenção, AR inadequado. Use respirador não encorajava o tipo de exploração que Freida apreciava na Terra. Ela estava perdida, como sempre,
Quando abriu com o repelão uma porta que prometia acesso ao subsolo principal, 13 arremeteu por ela com cuidado. Mas não o suficiente. Foi atingida quase a seguir por um objeto grande e veloz e atirada, girando sobre si mesma, para um lado do amplo corredor em que acabará de entrar. Por um momento ficou completamente desorientada, e vários segundos se passaram antes que conseguisse levantar-se e conferir os ferimentos. Não parecia ter nada quebrado, mas suspeitava que logo haveria uma dolorosa equimose em seu lado direito. Então, mais irritada que assustada, procurou em volta o projétil que causará aquele estrago. Um ser que poderia ter saído diretamente de uma antiga história em quadrinhos avançava lentamente em sua direção. Era obviamente humano, e estava envolto em um cintilante traje prateado que se ajustava a seu corpo como uma malha de balé. A pessoa dentro da roupa tinha a cabeça oculta em um capacete esférico que parecia desproporcionalmente grande. Freida podia ver apenas sua própria imagem distorcida em sua superfície espelhada. Esperava uma explicação ou um pedido de desculpas, embora, pensando melhor, talvez ela devesse ter sido um pouco mais cuidadosa. Enquanto aquela figura se aproximava, estendendo os braços de forma suplicante, ela ouviu uma voz masculina abafada e quase ininteligível. Desculpe-me, por favor. Espero que não tenha se machucado. Pensei que ninguém viesse aqui. Freida tentou enxergar através do capacete, mas ele escondia por completo o rosto do homem. Estou bem, acho. A voz vinda do traje espacial, pois o que mais poderia ser, embora jamais tivesse visto um que se parecesse minimamente com aquele. Parecia bastante atraente, e cheia de pesar, e a irritação dela logo se evaporou. Espero não tê-lo machucado, ou danificado seu equipamento. O Sr. X chegará tão perto que seu traje quase a tocava, e Freida tinha certeza de que ele a examinava com atenção. Parecia injusto que ele pudesse ver-a, enquanto ela não tinha a menor ideia de como era sua aparência. Subitamente se deu conta de que queria muito descobrir. Na lanchonete do Aritec, poucas horas mais tarde, não se decepcionou. Bob sim ainda parecia embaraçado pelo incidente, embora não pela razão que seria de se esperar. Assim que Freida lhe garantiu que sobreviveria, ele passou a um assunto mais premente. Ainda estamos trabalhando no traje, explicou, verificando o funcionamento do sistema de suporte de vida primeiro em ambiente fechado, onde é seguro. Na próxima semana, se tudo correr bem, vamos tentar lá fora. Mas temos um problema com a segurança. O Clavius está com certeza formando uma equipe, e Tsiolkovsky, no lado oculto, está pensando no assunto. A mesma coisa com o MIT, o Caltech e o Gagarin, mas nenhum está levando isso muito a sério. Eles não têm o Knovov, e como poderiam ter um treinamento adequado na Terra? O interesse de Freida por atletismo era quase nulo, mas estava simpatizando rapidamente com o assunto. Ou pelo menos com Robert Sim. Você acha que alguém pode copiar o design de seu traje? Exato. E se funcionar tão bem como esperamos, pode causar uma revolução nos equipamentos para a AEV, pelo menos para missões de curta duração. Gostaríamos que o Aritec tivesse o crédito por isso. Depois de mais de 100 anos, os trajes espaciais ainda são desajeitados e desconfortáveis. Você conhece aquela velha piada? Não seria visto nem morto em um. A piada era velha mesmo, mas Freida não deixou de rir educadamente. Depois ficou séria, e olhou fundo nos olhos de seu novo amigo. Espero, disse ela, que não seja perigoso para você. Foi então que ela soube que, apenas pela segunda ou terceira vez em sua vida, estava apaixonada. O reitor da engenharia, já um tanto deprimido por seu espião no MIT ter sido ritualmente atirado no Rio Charles, não estava muito feliz quanto a nova colega de quarto de Robert Sim. Vou dar um jeito para que ela seja enviada em uma pesquisa de campo pelo menos 3 dias antes da corrida, ameaçou ele. Pensando melhor, no entanto, voltou atrás. Para definir a atuação de um atleta, os fatores psicológicos eram tão importantes quanto os fisiológicos. Freida não seria banida antes da maratona. 9 Baía dos Arco-Íris. O gracioso arco da Sinus Iridum, a Baía dos Arco-Íris, é uma das mais encantadoras formações lunares. Com 300 quilômetros de extensão, é a metade restante de uma típica planície de cratera cuja muralha norte foi completamente varrida, 3 bilhões de anos antes, por um rio de lava vindo do mar em Imbrium, o Mar das Chuvas. O semicírculo que a lava não destruiu é delimitado a oeste pelo Cabo Heráclides, um maciço de 1 quilômetro de altura que em determinadas épocas cria uma bela e efêmera ilusão. Quando a lua está no 10º dia de seu ciclo, quase cheia, o Cabo Heráclides saúda a aurora,
e mesmo ao menor telescópio fixado na Terra ele assume por algumas horas a forma do perfil de uma jovem mulher, os cabelos ondulando na direção do poente. Então, à medida que o Sol se levanta, o padrão de sombra se altera e a donzela da Lua desaparece. Mas não havia sol quando os competidores da primeira maratona lunar reuniram-se ao sopé do promontório. Na verdade, ali era quase meia-noite. A terra cheia pairava baixa na metade do céu meridional, banhando o terreno com um fulgor azul ferrete 50 vezes mais brilhante que o que a lua cheia jamais poderia lançar sobre a terra. Isso também deixava o céu livre de estrelas. Apenas Júpiter estava palidamente visível ao oeste, próximo ao horizonte, para quem procurasse com cuidado. Robert sim nunca estivera em destaque antes, mas nem mesmo saber que 3 mundos e uma dúzia de satélites o observavam deixava-o especialmente nervoso. Como dissera a Freida 24 horas antes, tinha total confiança em seu equipamento. Bem, isso você acabou de demonstrar, disse ela, com ar sonhador. Obrigado. Mas prometi ao reitor que seria a última vez antes da corrida. Você não pode ter feito isso. Não propriamente. Digamos que foi, bem, um acordo tácito de cavalheiros. Freida ficou séria de repente. Eu quero que você vença, é claro, mas fico mais preocupada com a possibilidade de algo sair errado. Acho que você não teve tempo suficiente para testar o traje adequadamente. Era a mais pura verdade, mas sim não iria assustar Freida admitindo. Mesmo. Se houvesse uma falha nos sistemas, no entanto, e isso era sempre possível, por mais testes antecipados que se fizessem, não haveria nenhum perigo real. Uma pequena frota de veículos lunares acompanharia os concorrentes, carros de observação para a imprensa, jipes lunares com líderes de torcida e treinadores. O mais importante, equipes de socorro com câmaras de recompressão sempre a poucas centenas de metros. Enquanto era equipado no furgão do Aritec, Sim imaginava qual competidor precisaria ser resgatado primeiro. A maioria deles havia se encontrado apenas algumas horas antes, e trocaram os habituais votos insinceros de boa sorte. Havia a princípio 11 inscritos, mas 4 desistiram, deixando na prova apenas o Aritec, o Gagarin, o Clavius, o Tsiolkovsky, o Goddard, o Caltech e o MIT. O corredor do MIT, um azarão chamado Robert Steele, ainda não chegará, e seria desclassificado se não aparecesse nos próximos 10 minutos. Devia ser uma manobra deliberada, planejada para confundir a concorrência ou evitar um exame muito detalhado de seu traje espacial. Não que isso pudesse fazer alguma diferença a essa altura. Como está sua respiração? Perguntou o treinador de Sim quando o capacete foi selado. Praticamente normal. Bem, você não está fazendo nenhum esforço agora. O regulador pode aumentar em até 10 vezes o fluxo de O2, se você precisar. Agora você vai para a câmara de escape para testarmos sua mobilidade. A equipe do MIT acabou de chegar, anunciou o observador do COI no circuito aberto. A maratona vai começar em 15 minutos. Favor confirmar se todos os sistemas estão em funcionamento, sussurrou a voz do juiz da prova ao ouvido de Robert Sim. Número 1. Ok. Número 2. Sim. Número 3. Sem problemas. Mas não houve resposta do número 4, a corredora do Caltech, que se afastava desajeitadamente da linha de largada. Com isso somos apenas 6, pensou Sim, sentindo um lampejo de compaixão pela ex-concorrente. Que azar, vir da Terra só para descobrir na última hora uma falha no equipamento. Mas seria impossível fazer uma verificação mais adequada por lá. Nenhum simulador seria grande o suficiente. Aqui, basta passar pela câmara de escape para encontrar todo o vácuo que se queira. Começando a contagem regressiva. 10, 9, 8. A maratona lunar não era uma daquelas provas que podiam ser decididas já na largada. Sim esperou até bem depois do 0, calculando com cuidado seu ângulo de lançamento antes de decolar. Muitos matemáticos haviam se dedicado a esse problema, e devorou-se a isso quase 1 milissegundo do tempo do computador do Aritec. A gravidade de um cesto, na Lua, era o fator mais importante, mas de forma alguma o único. A resistência do traje, a taxa mais apropriada de consumo de oxigênio, a produção de calor, a fadiga, tudo tinha de ser levado em consideração. E para começar fora necessário decidir uma antiga polêmica que remetia à época dos primeiros homens na Lua. O que era melhor, amplas passadas ou saltos a longa distância? Ambos funcionavam bastante bem, mas não havia precedentes para o que ele estava tentando agora.
Os trajes espaciais sempre foram equipamentos volumosos que restringiam a mobilidade e acrescentavam tanta massa ao usuário que era necessário certo esforço para iniciar um movimento, e às vezes outro tanto para pará-lo. Mas seu traje era muito diferente. Robert sim tentará explicar essas diferenças, sem revelar nenhum segredo industrial, durante uma das inevitáveis entrevistas à imprensa antes da corrida. Como podemos fazê-lo tão leve? Respondeu ele à primeira pergunta. Bem, ele não foi planejado para ser usado durante o dia. Que diferença isso faz? Ele não precisa de um sistema de reflexão de calor. O sol pode despejar mais de 1 kW sobre nós. É por isso que estamos correndo à noite. Ah, estava mesmo imaginando o porquê disso. Mas não vai estar frio demais. A temperatura lunar não chega a algumas centenas de graus abaixo de zero. Sim, esforçou-se para não sorrir ante uma pergunta tão simplória. O corpo consegue gerar todo o calor necessário, mesmo na Lua. Correndo em uma maratona, então, muito mais que o necessário. Mas você consegue mesmo correr, embrulhado como uma múmia. Espere e verá. Na segurança do estúdio ele falará com muita confiança, mas agora, na estéril planície lunar, a frase como uma múmia o perseguia. Não era a mais animadora das comparações. Consolou-se com o pensamento de que não era muito precisa. Não estava envolto em bandagens, mas enfiado em duas roupas justas, uma ativa e uma passiva. A interna, feita de algodão, envolvia-o do pescoço aos tornozelos e servia de suporte a uma rede estreita de finos tubos porosos que eliminavam a transpiração e o excesso de calor. Sobre esta ficava a vestimenta protetora externa, resistente mas extremamente flexível, feita de um material semelhante à borracha e fixada por um lacre circular a um capacete que fornecia uma visibilidade de 180 graus. Quando Sim perguntou por que não visão total, disseram-lhe com firmeza: quando estiver correndo, nunca olhe para trás. Bem, agora era a hora da verdade. Usando as duas pernas ao mesmo tempo, ele se lançou para cima e para a frente, traçando o menor ângulo possível em relação ao solo, preocupado em fazer o mínimo de esforço. Mesmo assim, em 2 segundos atingiu o ápice de sua trajetória e passou a deslocar-se paralelamente à superfície lunar, a cerca de 4 metros de altura. Seria um novo recorde na Terra, onde o salto em altura estava estacionado há meio século em pouco menos de 3 metros. Por um momento o tempo pareceu arrastar-se. Ele percebia a planície extensa e resplandecente que ultrapassava a uniforme curva do horizonte. A luz da Terra, incidindo oblíqua por sobre seu ombro direito, proporcionava a extraordinária ilusão de que a Sinus Iridum estava coberta de neve. Todos os outros corredores estavam à sua frente, subindo ou descendo em suas rasantes trajetórias parabólicas. E um ia cair de cabeça. Pelo menos ele não cometera esse constrangedor erro de cálculo. Aterrissou de pé, levantando uma pequena nuvem de pó. Deixando que o impulso forçasse sua inclinação para a frente, esperou até atingir um ângulo adequado para decolar novamente. O segredo para correr na Lua, logo descobriu, era não saltar tão alto que a queda fosse muito vertical e perdesse impulso no impacto. Após vários minutos de tentativas, encontrou o ajuste correto e estabeleceu um ritmo constante. Estava indo rápido. Não havia como saber, naquele terreno sem pontos de referência, mas estava a mais de meio caminho do primeiro dos marcos instalados a cada quilômetro. O mais importante é que ele havia ultrapassado todos os outros. Não havia mais ninguém em um raio de 100 metros dele. Apesar do conselho para nunca olhar para trás, podia-se dar ao luxo de verificar a concorrência. Não ficou nem um pouco surpreso ao ver que restavam só mais 3 na corrida. Isto aqui está ficando deserto, disse. O que aconteceu? O circuito que usava devia ser privativo, mas ele duvidava. Era quase certo que as outras equipes e a imprensa o estivessem monitorando. Goddard teve um pequeno vazamento. Qual é sua situação? Condição 7. Os ouvintes poderiam muito bem adivinhar o que significava isso, mas não tinha importância. 7 devia ser um número de sorte, e Sim esperava poder usar IO até o final da corrida. Acabou de ultrapassar o primeiro quilômetro, disse a voz ao seu ouvido. Tempo transcorrido, 4 minutos e 10 segundos. O número 2 está 50 metros atrás de você, mantendo essa distância. Preciso fazer melhor que isso, pensou Sim. Mesmo na Terra, qualquer um pode fazer 1 quilômetro em 4 minutos. Mas só agora estou acertando o passo. Ao passar pelo segundo marco, havia estabelecido um ritmo confortável e constante, e cobriu a distância em pouco menos de 4 minutos. Se pudesse manter essa média, o que era obviamente impossível,
Atingiria a linha de chegada em cerca de 3 horas. Ninguém sabia de fato quanto tempo levaria a tradicional maratona de 42 quilômetros na Lua. Os palpites haviam variado da muito otimista previsão de 2 horas até 10. Sim, esperava conseguir em 5. O traje parecia funcionar como planejado. Não restringia demais seus movimentos, e o regulador de oxigênio supria as exigências de seus pulmões. Começava a gostar daquilo. Não era uma simples corrida, mas algo inédito na experiência humana, abrindo horizontes inteiramente novos não só em atletismo mas talvez também em muitas outras áreas. 50 minutos depois, no marco de 10 quilômetros, foi parabenizado. Você está indo bem. E a outra desistência, Tsiolkovsky. O que aconteceu com ela? Não se preocupe com isso, mais tarde eu conto. Ela está bem. Sim, podia arriscar um palpite. Uma vez, no começo de seu treinamento, ele quase ficará enjoado em um traje espacial. Não era coisa para brincadeiras, já que poderia causar uma morte muito desagradável. Ele se lembrava da horrível sensação de suor frio que precedera o ataque, que ele evitou aumentando o fluxo de oxigênio e a temperatura do traje. Nunca descobrira a causa dos sintomas, talvez o nervosismo, ou algo em sua última refeição, leve e altamente calórica, mas com pouco resíduo, uma vez que poucos trajes espaciais eram equipados com instalações sanitárias. Com a nítida intenção de se afastar dessa linha de pensamento nada proveitosa, Sim chamou seu treinador pelo rádio. Vou poder chegar caminhando, se isso continuar assim. 3 já estão fora, e mal começamos. Não fique confiante demais, Bob. Lembre-se da lebre e da tartaruga. Nunca ouvi falar, mas entendo o que quer dizer. Ele entendeu melhor quando chegou ao marco de 15 quilômetros. Estava sentindo havia algum tempo uma certa rigidez em sua perna esquerda. Estava ficando mais difícil flexionar nas aterrissagens, e nas decolagens subsequentes tendia a pender para um lado. Era nítido que estava se cansando, mas já era de se esperar. O traje em si parecia funcionar com perfeição, portanto não tinha nenhum problema real. Talvez fosse uma boa ideia parar e descansar um pouco. Não havia nenhuma regra contra isso. Parou por completo e olhou ao redor. Pouca coisa havia mudado, exceto pelo fato de que os picos do Heráclides estavam um pouco mais baixos, a leste. O cortejo de jipes lunares, ambulâncias e carros de observação mantinha ainda uma distância respeitosa dos corredores, que agora eram apenas 3. Não se surpreendeu ao ver que as indústrias Clavius, a outra equipe lunar inscrita, permanecia na corrida. Inesperado era o desempenho que a lesma do MIT vinha mantendo. Na verdade, Robert e Steele, estranha coincidência terem as mesmas iniciais e até o mesmo prenome, já deixará Clavius para trás. Mas não podia ter feito nenhum treinamento realista. Será que os engenheiros do MIT sabiam de alguma coisa que os da Lua não? Você está bem, Bob? Perguntou o treinador, aflito. Ainda 7. Estou só dando um tempo. Mas estou espantado com o MIT. Ele está indo muito bem. Está mesmo, para um terráqueo. Mas lembre-se do que eu disse quanto a não olhar para trás. Ficaremos de olho nele. Consciente dos riscos, mas não realmente preocupado, Sim concentrou-se por algum tempo em exercícios que teriam sido impossíveis em um traje convencional. Chegou a deitar-se no rególito macio e dar vigorosas pedaladas, como que em uma bicicleta invisível. Era mais uma novidade para a Lua. Esperava que os espectadores gostassem. Quando ficou de pé novamente, não pôde resistir a uma rápida olhadela para trás. Clavius estava a pelo menos 300 metros de distância, e a forma como zigue-zagueava muito provavelmente indicava fadiga. Seus alfaiates não são bons como os meus, disse Sim a si mesmo. Não creio que vá ter sua companhia por muito mais tempo. O mesmo não podia ser dito do tal Robert, do MIT. Para dizer o mínimo, parecia estar se aproximando. Sim decidiu mudar sua forma de locomoção, para exercitar outros músculos e reduzir o risco de cãibra, outro perigo sobre o qual seu treinador o prevenira. O salto de canguru era eficiente e rápido, mas uma corrida com largas passadas era mais confortável e menos cansativa, simplesmente por ser mais natural. Próximo ao marco dos 20 quilômetros, no entanto, ele voltou ao estilo canguru, para dar chances iguais a todos os seus músculos. Também estava ficando com sede, e sugou alguns centilitros de suco de fruta de um conveniente bocal instalado em seu capacete. 22 quilômetros ainda a cobrir e agora restava apenas mais um competidor. Clavius finalmente abandonara a prova. Nessa primeira maratona lunar não haveria bronze. Era uma disputa direta entre a Terra e a Lua. Meus parabéns, Bob, exultou o técnico,
alguns quilômetros depois. Você acabou de dar 2000 saltos gigantescos para a humanidade. Neil Armstrong ficaria orgulhoso de você. Não acredito que você contou, mas é bom saber. Estou tendo um pequeno problema. O que é? Parece engraçado, mas estou ficando com os pés frios, ou melhor, gelados. O silêncio que se seguiu foi tão longo que ele repetiu sua queixa. Só conferindo, Bob. Tenho certeza de que não há nada para se preocupar. Assim espero. Parecia mesmo algo trivial, mas não há problemas triviais no espaço. Nos últimos 10 ou 15 minutos, Sim começara a perceber um leve desconforto. Era como andar sobre neve com sapatos ou botas que não o isolavam do frio. E estava piorando. Bem, com certeza não havia neve na Sinus Iridum, embora a luz da Terra com frequência causasse essa ilusão. Na meia-noite local, no entanto, o rególito era muito mais frio que a neve do inverno antártico, pelo menos 100 graus mais frio. Isso não devia fazer diferença. O rególito era um péssimo condutor de calor, e o isolamento em suas botas devia lhe fornecer uma boa proteção. Era óbvio que isso não estava acontecendo. Uma tossidela compungida ecoou pelo interior do capacete de Sim. Desculpe, Bob. Acho que essas botas deviam ter solados mais grossos. Só agora você me diz. Bom, eu posso aguentar. 20 minutos depois, já não tinha tanta certeza. O desconforto pouco a pouco transformava-se em dor. Seus pés começavam a congelar. Nunca estivera em um lugar de clima realmente frio, e era uma experiência nova para ele. Não tinha certeza de como lidar com aquilo, nem sabia quando os sintomas podiam se tornar perigosos. Não é verdade que os exploradores polares arriscavam-se a perder os dedos dos pés, ou mesmo membros inteiros. Sem contar o desconforto que isso envolveria, Sim não queria perder tempo em uma clínica de regeneração. Levava uma semana inteira a fazer crescer novamente um pé. Qual é o problema? Perguntou a voz cheia de ansiedade do treinador. Você parece estar com problemas. Não estava com problemas, estava no paroxismo da dor. Precisava de toda a sua força de vontade para não gritar cada vez que atingia a superfície e enfiava os pés na poeira mortal que estava sugando sua vida. Preciso descansar por alguns minutos e ver se isso passa. Sim reclinou-se com cuidado no solo fofo e acolhedor, imaginando se a friagem não invadiria a parte superior de seu traje no mesmo instante. Não houve sinal disso, porém, e ele relaxou. Provavelmente estaria seguro por alguns minutos, e não lhe faltariam sinais antes que a lua tentasse congelar seu torso. Levantou as pernas e flexionou os dedos. Pelo menos podia senti-los, e eles obedeciam às suas ordens. E agora? O pessoal de imprensa no carro de observação devia achar que ele estava louco, ou realizando algum obscuro ritual religioso, oferecendo às estrelas as solas de seus pés. Gostaria de saber o que estavam dizendo às suas enormes audiências. Já se sentia um pouco mais confortável. Sua circulação sanguínea estava vencendo a batalha contra a perda de calor, agora que seus pés não estavam mais em contato com o solo. Mas seria sua imaginação, ou sentirá mesmo uma leve friagem na base de sua coluna? Súbito, foi tomado por outro pensamento inquietante. Estou aquecendo meus pés contra o céu noturno, o próprio universo. Qualquer colegial sabe que sua temperatura é 3 graus acima do zero absoluto. Comparado a isso, o rególito lunar é mais quente que água em ebulição. Nesse caso, estou fazendo a coisa certa. Meus pés com certeza não parecem estar perdendo a batalha contra o escoadouro cósmico de calor. Semi-prostrado na Sinus Lidum, com as pernas levantadas em um ângulo ridículo na direção das estrelas quase invisíveis e da Terra refulgente, Robert Sim ficou ruminando esse pequeno problema de física. Talvez houvessem fatores demais envolvidos para possibilitar uma resposta simples, mas para uma primeira aproximação. Era uma questão de condução versus radiação. O material de suas botas espaciais era melhor na primeira que na segunda. Deixavam escapar seu calor corpóreo mais rápido que ele podia gerá-lo, quando estavam em contato físico com o rególito lunar, mas a situação se invertia quando radiava no espaço vazio. Sorte dele. O MIT está alcançando você, Bob. Melhor começar a se mexer. Sim tinha de admirar seu persistente perseguidor. Merece a prata, pensou. Mas nada feito se acha que vou deixá-lo levar o ouro. Portanto, aqui vamos nós outra vez. Só mais 10 quilômetros, uns 2000 saltos, digamos. Os primeiros 3 ou 4 não foram tão ruins, mas então o frio começou a se infiltrar uma vez mais. Sim sabia que se parasse novamente não seria capaz de continuar.
A única coisa a fazer era trincar os dentes e fingir que a dor era apenas uma ilusão que podia ser eliminada pela sua vontade. Onde havia visto um exemplo perfeito daquilo? Percorreu mais um torturante quilômetro antes de localizá-lo em sua memória. Anos antes ele assistira a um vídeo centenário sobre o ritual de andar sobre o fogo, realizado em alguma cerimônia religiosa na Terra. Cavava-se uma longa vala, onde eram despejadas brasas ardentes, e os devotos andavam devagar e com calma de um lado a outro com os pés descalços, mostrando-se tão preocupados com isso como se estivessem passeando sobre areia. Mesmo que não provasse nada quanto ao poder de qualquer divindade, era uma demonstração impressionante de coragem e autoconfiança. Com certeza poderia fazer o mesmo. Era muito fácil agora imaginar que estava andando sobre o fogo. Andando sobre o fogo na lua. Não pôde deixar de rir dessa ideia, e por um momento a dor quase desapareceu. Então, a mente sobre a matéria funcionava mesmo, pelo menos por alguns segundos. Só mais 5 quilômetros. Você está indo bem. Mas o MIT está na sua cola. Não dê trégua. Uma trégua. Como ele mesmo gostaria de uma. A dor lancinante em seus pés havia dominado tudo mais, por isso quase não notava a fadiga crescente que tornava mais e mais difícil seu progresso. Já não saltava, e acomodou-se a passadas lentas e oscilantes que na Terra impressionariam, mas na Lua eram patéticas. A 3 quilômetros da chegada estava para desistir e chamar a ambulância. Talvez já fosse tarde demais para salvar seus pés. Mas então, quando sentiu que não aguentava mais, percebeu algo que com certeza teria visto antes se não estivesse concentrando todos os seus sentidos no terreno imediatamente à frente. O horizonte não era mais uma linha reta separando a paisagem resplandecente da negra noite espacial. Estava se aproximando dos limites ocidentais da Sinus Iridum, e os picos suavemente arredondados do Cabo Laplace elevavam-se da curva da Lua. Essa visão e a consciência de que seus próprios esforços haviam tornado visíveis aquelas montanhas possibilitaram assim uma explosão final de energia. Agora nada mais existia no universo a não ser a linha de chegada. Estava a poucos metros dela quando seu tenaz oponente, sem denunciar o menor esforço, disparou à sua frente em um ímpeto de velocidade. Quando Robert Sim recobrou a consciência, jazia na ambulância, sem sentir as dores que lhe tomavam todo o corpo. Você vai ficar sem andar por algum tempo, ouviu uma voz dizer, a anos-luz de distância. É o pior caso de ulceração pelo frio que já vi. Mas apliquei um anestésico local, e você não terá de comprar pés novos. Já era um consolo, mas não chegava a compensar a angústia de saber que havia falhado, a despeito de todos os seus esforços, quando a vitória parecia tão próxima. Quem foi que disse que vencer não é o que mais importa? É só o que importa. Tinha suas dúvidas se ia dar-se ao trabalho de receber sua medalha de prata. Sua pulsação voltou ao normal. Como se sente? Péssimo. Então isso deve animar e ó. Está pronto para um choque. Um choque agradável. Experimente. Você é o vencedor. Não tente se levantar. Como? O quê? O COI está furioso, mas o MIT está rolando de rir. Assim que a corrida acabou, eles confessaram que o Robert deles era na verdade um robô uniforme para uso geral, modelo 9. Não é de admirar que chegasse primeiro. Assim, seu desempenho foi ainda mais impressionante. Estão chegando cumprimentos de todos os lados. Queira ou não, você é famoso. Embora a fama não tenha durado, a medalha de ouro foi um dos bens mais estimados de Robert Sim pelo resto de sua vida. Mesmo assim, não se deu conta do que havia iniciado até a terceira Olimpíada Lunar, 8 anos depois. Nessa época, os médicos espaciais emprestaram dos mergulhadores em alta profundidade a técnica da respiração líquida, enchendo os pulmões dos corredores com fluido saturado de oxigênio. O vencedor da primeira maratona lunar, juntamente com a maioria da espécie humana, viu com espanto e admiração quando um Carl Gregorias à prova de vácuo deu sua arremetida recorde, transpondo 1 quilômetro em um único salto de 2 minutos através da Sinus Iridum, tão nu como seus ancestrais gregos nas primeiras Olimpíadas, 3.000 anos antes. 10. Uma máquina de viver depois de se formar no Aritec com notas um tanto altas demais para não despertar suspeitas, o astro-especialista Robert Sim não teve dificuldades em assegurar um cargo de engenheiro assistente, propulsão, em um dos ônibus espaciais Terra, Lua, por alguma razão esquecida conhecidos popularmente como Milky-Runs. Isso lhe servia admiravelmente bem. Para sua própria surpresa, Freida descobrira que a Lua era um lugar interessante, afinal de contas. Decidiu passar alguns anos ali, especializando-se no equivalente lunar das corridas do ouro que um dia tiveram lugar na Terra.
Mas o que os prospectores há muito procuravam na Lua era algo muito mais valioso que um metal agora tão comum. Era água, ou, para sermos exatos, gelo. Embora as eras de bombardeamento e vulcanismo ocasional que haviam revolvido as poucas centenas de metros superiores da superfície lunar tivessem há muito eliminado todo vestígio de água, líquida, sólida ou gasosa, havia ainda uma esperança de que a altas profundidades, próximo aos polos, onde a temperatura sempre estivera abaixo do ponto de congelamento, poderiam existir camadas de gelo fóssil acumulado quando a Lua se condensou a partir dos fragmentos primordiais do Sistema Solar. Na opinião da maioria dos selenologistas isso era pura fantasia, mas os indícios encontrados eram tantalizantes e mantiveram vivo o sonho. Asterisco expressão inglesa para indicar missões rotineiras aeromilitares, N/T. Freida teve a sorte de fazer parte da equipe que descobriu a primeira das minas de gelo do Polo Sul. Isso não viria apenas transformar a economia da Lua, mas também teria um efeito imediato e altamente benéfico sobre a economia Sim-Carroll. Unindo suas rendas, tinham agora crédito suficiente para alugar um fulerome e viver em qualquer lugar que lhes agradasse na Terra. Na Terra. Eles ainda esperavam passar grande parte de suas vidas em outros lugares, mas estavam ansiosos para ter um filho. Se nascesse na Lua, nunca teria a força necessária para visitar o mundo de seus pais. Uma gestação em gravidade por outro lado, com certeza lhe daria a liberdade do Sistema Solar. O casal concordava também que a primeira localização de sua casa deveria ser o deserto do Arizona. Embora já estivesse ficando um tanto populoso demais, ainda restavam muitos locais de geologia intocada para Freida explorar. E era o análogo mais próximo de Marte, que ambos estavam determinados a visitar um dia. Antes que acabe, comentou Freida, não inteiramente de brincadeira. O problema mais difícil era decidir que modelo de fulerome escolher entre o sortimento existente. Batizado em homenagem ao grande engenheiro-arquiteto do século XX Buckminster Fuller, e usando tecnologias com as quais sonhou mas não viveu para conhecer, os lares Fuller eram praticamente autossuficientes e podiam manter seus ocupantes por um tempo quase indefinido. Toda a energia necessária era produzida por uma unidade selada de fusão de 100 kW, que precisava ser recarregada com água enriquecida a intervalos de poucos anos. Esse modesto nível de energia era bastante adequado para qualquer casa bem planejada, e 96 volts CC só poderiam eletrocutar o mais resoluto dos suicidas. Aos clientes com espírito técnico que perguntavam, por que 96 volts? O consórcio Fuller explicava pacientemente que engenheiros são criaturas de hábitos arraigados. Menos de 2 séculos antes, os sistemas de 120 ou 240 volts eram o padrão, e a aritmética seria muito mais fácil se os humanos tivessem 12 dedos em vez de 10. Fora necessário quase um século para conseguir a aceitação do público, em geral a característica mais controversa do fulerome, o sistema de reciclagem de alimentos. Sem dúvida levará mais tempo ainda, no início da era agrícola, para que os caçadores-coletores superassem sua repugnância em espalhar estrume animal sobre sua futura comida. Por milhares de anos, os pragmáticos chineses foram ainda mais longe, usando seus próprios dejetos para fertilizar os campos de arroz. Mas dos preconceitos e tabus que controlam o comportamento humano, os que dizem respeito à comida estão entre os mais fortes, e a lógica com frequência não basta para superá-los. Reciclar excremento nos campos, com a ajuda da boa e limpa luz do sol, era uma coisa. Fazer isso em sua própria casa, com misteriosos dispositivos elétricos, era outra bem diferente. Por longo tempo o consórcio Fuller argumentou em vão que nem Deus pode distinguir um átomo de carbono de outro. Em sua maioria, as pessoas estavam convencidas de que elas podiam. No fim, a economia venceu, como de costume. Não ter nunca mais de se preocupar com despesas de alimentação, e ainda ter um sortimento praticamente ilimitado de cardápios na memória do cérebro da casa, era uma tentação a que poucos podiam resistir. Qualquer mal-estar que persistisse podia ser superado por um estratagema simplíssimo, mas eficiente. Um pequeno jardim podia ser incluído como item opcional. Embora o sistema de reciclagem pudesse funcionar muito bem sem isso, a visão de belas flores voltando-se para o sol ajudava a acalmar muitos estômagos rebeldes. O fulerome que Freida e Robert alugaram, o consórcio não os vendia. Tivera apenas 2 locatários antes deles, e o tempo médio de garantia das principais unidades era de 15 anos. Por essa época precisariam de outro modelo, grande o bastante para acomodar também um ativo adolescente. Seja como for,
Nunca se lembraram de pedir ao cérebro as saudações costumeiras deixadas pelos antigos ocupantes. Os dois tinham seus pensamentos e sonhos concentrados demais em um futuro que, como todos os casais jovens, não podiam acreditar que terminaria um dia. 11. Adeus à Terra. Toby Carol sim nasceu no Arizona, como seus pais haviam planejado. Robert continuou a trabalhar no ônibus espacial Terra, Lua, galgando ao cargo de engenheiro sênior, e chegou a recusar uma oportunidade de ir a Marte, por não querer ficar meses seguidos longe de seu filho pequeno. Freida permaneceu na Terra, e na verdade raramente saía da comunidade americana. Embora tivesse desistido das explorações de campo, podia continuar suas pesquisas sem percalços e com muito mais conforto a partir de bancos de dados e imagens via satélite. Há muito se dizia que, com algoritmos de processamento de imagens substituindo os martelos, a geologia deixará de ser uma profissão para machões rústicos. Toby estava com 3 anos quando seus pais decidiram que seus amáveis companheiros robóticos não bastavam. Um cão era a escolha óbvia, e estavam quase comprando um Socoti alterado geneticamente, garantia de QI canino 120, quando saíram os primeiros mini-tigres. Foi amor à primeira vista. O tigre de Bengala é o mais belo de todos os grandes felinos, e talvez de todos os mamíferos. No começo do século XXI tornou-se extinto em seu habitat, pouco antes de o próprio habitat desaparecer. No entanto, muitas centenas de criaturas magníficas ainda viviam mimadas em zoológicos e reservas. Mesmo se todos morressem, seu DNA já havia sido completamente sequenciado e seria bastante simples recriar iOS. Tigrete era um subproduto dessa engenharia genética. Em todos os sentidos, era um espécime perfeito, mas mesmo adulta pesava apenas 30 quilos. Seu temperamento, também cuidadosamente projetado, era o de qualquer gato afetuoso e brincalhão. Sim nunca se cansava de observar e ia espreitando os pequenos robôs de limpeza. Era óbvio que os considerava animais a serem investigados com muito cuidado, pois seus padrões de odores não podiam ser encontrados nas memórias genéticas dela. Os robôs, por sua vez, não sabiam o que fazer com ela. Algumas vezes, quando ela dormia, confundiam-na com um tapete e tentavam limpar-a com o aspirador, e os resultados eram hilariantes. Raramente surgia oportunidade para isso, no entanto, pois a mini-tigresa costumava dormir na cama de Toby. Algo que a princípio Freida não queria permitir, por razões higiênicas, até perceber que o felino devotava muito mais tempo a limpar-se e pentear-se que Toby em seus breves contatos com água e sabão. Se houvesse alguma contaminação, não seria na direção que ela temia. Tigrete era pouco menor que um gato doméstico adulto quando entrou para a família e conquistou a todos. Não demorou para que Robert reclamasse, quase falando a sério, que Toby já não notava quando o pai estava no espaço. Talvez tenha sido a chegada de Tigrete que levou a outra mudança. Freida sempre sentirá atração pelo continente de seus antepassados e guardava como um tesouro um exemplar esfarrapado de raízes, de Alex Haley, há gerações em sua família. Ainda mais, dissera ela, nunca houve tigres na África. É hora de mudar isso. De modo geral foram felizes em sua nova residência, a despeito dos ocasionais lembretes do horrível passado do continente, como quando Toby, cavando na praia, descobriu o esqueleto de uma criança, ainda abraçado a uma boneca. Por muitas noites, depois disso, ele acordou gritando, e nem mesmo a presença de Tigrete conseguia consolar-o. Na época do 10º aniversário de Toby, comemorado com a chegada de tios e tias, 3 de verdade e dezenas de outros, honorários tanto Robert como Freida perceberam que a primeira etapa de seu relacionamento havia terminado. A novidade, para não mencionar a paixão, há muito desaparecera. Estavam se tornando pouco mais que bons amigos que contavam com a companhia um do outro. Ambos procuraram outros amantes, com um mínimo de ciúme. Várias vezes haviam experimentado encontros a 3, e uma vez a 4, mas apesar da maior boa vontade da parte de todos os resultados foram sempre mais cômicos que eróticos. A ruptura final nada teve a ver com relacionamentos humanos. Por quê? Perguntava-se sempre Robert. Sim, nos afeiçoamos tanto a amigos de vida tão mais curta que a nossa. Há muito tempo o avanço da selva teria coberto a placa de metal com a inscrição: Tigrete aqui jaz para sempre a beleza, a lealdade e a força. Embora isso agora parecesse pertencer a uma outra vida, Robert sim nunca se esqueceria de como terminara a infância de Toby, o menino estreitando Tigrete nos braços enquanto a luz fugia pouco a pouco de seus olhos adoráveis. Era hora de partir. 12. As areias de Marte. Embora nunca tivesse desistido de ir para lá um dia,
Robert Sim deixou Marte para bem tarde na agenda de sua vida. Tinha já 55 anos quando uma vez mais o acaso ditou as condições. Turistas de Marte eram raros na Lua e, devido ao bloqueio estabelecido por sua gravidade, praticamente inexistentes no planeta-mãe. Muitos fingiam não se importar com isso. Todos sabiam que a Terra era barulhenta, mal cheirosa, poluída e horrivelmente superlotada, quase 3 bilhões de pessoas. Isso sem mencionar como era perigosa, com seus furacões, terremotos, vulcões. Charmaine Jorgen, no entanto, olhava com melancolia na direção da Terra, na sala de observação do Aritec, quando Robert Sim encontrou-a pela primeira vez. O domo de 20 metros de largura, uma obra-prima da engenharia, era tão transparente que parecia não haver nada ali para conter o vácuo do espaço. Alguns visitantes nervosos só aguentavam a experiência por alguns minutos. Robert Sim estivera poucas vezes ali, em seus agitados tempos de estudante, mas agora ciceroneava um de seus companheiros de bordo por sua antiga alma mater, e aquela era uma parada obrigatória. Se o domo se quebrar, o par externo se fecha em um segundo, comentou, quando atravessaram os 3 conjuntos de portas automáticas. O terceiro conjunto entra em ação após 15 segundos, para dar a quem quer que esteja aqui dentro tempo suficiente para se pôr em segurança. Se não tiver sido sugado para fora. Quando foi testado pela última vez? Deixe-me ver. Aqui está o certificado, datado de 2 meses atrás. Não é isso que eu quero saber. Qualquer circuito idiota sabe bater portas. Alguma vez foi feito um teste de verdade. Quebrar o domo, você quer dizer? Que pergunta mais boba. Você sabe quanto custa. Nesse ponto, o amigável bate-boca interrompeu-se de forma abrupta, quando os 2 visitantes perceberam que não estavam sozinhos ali. O silêncio parecia que não ia ter fim. Até que o companheiro de Robert Sim disse, se você não perdeu a língua, Bob, pelo menos podia nos apresentar. Ele e Freida mantinham ainda um excelente relacionamento, mas viam-se cada vez menos, agora que ela voltará ao Arizona e Toby ganhará uma bolsa do Conservatório de Moscou. Uma surpresa encantadora para seus pais, que jamais haviam demonstrado o menor talento musical. Quando Charmaine Jorgen retornasse a Marte, portanto, parecia perfeitamente natural que Robert Sim a seguisse tão logo se fizessem os arranjos necessários. Com suas qualificações e os ecos remanescentes de sua modesta fama, que não tinha escrúpulos em explorar quando necessário, isso não era difícil. Logo após completar 56 anos, aterrissou em Port Lowell. Era agora um marciano novo, e sempre seria, uma vez que não nascerá no planeta. Não me incomoda ser chamado de marciano novo, disse a Charmaine, desde que digam isso com um sorriso. É o que vão fazer, querido, tranquilizou ela. Com seus músculos terrestres, você é muito mais forte que a maioria das pessoas por aqui. Isso era verdade, mas até quando? A menos que seu rigor nos exercícios fosse muito maior que suspeitava, logo estaria aclimatado a Marte. Mas isso tinha suas vantagens. Os marcianos viviam dizendo que era o seu mundo, e não Vênus, que devia ter sido chamado de planeta do amor. A gravidade da Terra era ridícula, para não dizer perigosa. Costelas quebradas, cãibras e interrupção da circulação sanguínea eram apenas alguns dos riscos a que os amantes terrestres estavam expostos. A gravidade de um sexto da Lua era uma grande melhora, mas os especialistas achavam que não era suficiente para um bom contato. Quanto à tão propalada gravidade zero do espaço, tornou-se bem enfadonha depois de esgotada a novidade inicial. Gastava-se tempo demais com problemas de aproximação e acoplagem. A gravidade de um terço de Marte era o ideal. Como todos os imigrantes recém-chegados, Robert Sim dedicou suas primeiras semanas ali à excursão marciana padrão. O Monte Olimpo, o Vale Mariner, os abismos glaciais do Polo Sul, a planície da Bacia de Elas Elas era no momento bastante popular entre rapazes corajosos que gostavam de exibir-se mostrando quanto tempo conseguiam sobreviver sem equipamento respiratório. A pressão atmosférica era agora apenas suficiente para essas proezas, embora o teor de oxigênio ainda fosse baixo demais para a vida. O recorde de permanência ao ar livre, um nome bastante enganoso, estava agora estacionado em pouco mais de 10 minutos. A reação inicial de Sim a Marte foi uma leve decepção. Já fizera tantas viagens virtuais pela paisagem marciana, muitas vezes em velocidades alucinantes e com imagens ampliadas, que o original chegava a ser anticlimático. O problema com as atrações mais famosas do planeta era seu tamanho, tão colossais que só do espaço podiam ser apreciadas. Quando se andava por elas de verdade,
pouco se podia ver. O Monte Olimpo era o melhor exemplo. Os marcianos gostavam de dizer que era pelo menos 3 vezes mais alto que qualquer montanha da Terra, mas a cordilheira do Himalaia e as rochosas eram mais impressionantes, porque mais íngremes. Com uma base de 600 quilômetros de extensão, o Olimpo parecia mais uma grande espinha na face de Marte que uma montanha. 90% dele não passava de um plano suavemente inclinado. E o Vale Mariner, exceto em suas porções mais estreitas, também não conseguia fazer jus à promoção turística. Era tão extenso que de seu centro os 2 contrafortes estavam abaixo do horizonte. Não fosse isso exatamente o tipo de falta de tato que costumava pôr em apuros marcianos novos, sim poderia ter comparado desfavoravelmente com o muito menor Grand Canyon. Depois de algumas semanas, no entanto, começou a apreciar sutilezas e belezas que explicavam a apaixonada veneração dos colonos, outra palavra que devia ter o cuidado de jamais usar, por seu planeta. E embora soubesse perfeitamente bem que a área terrestre de Marte era quase a mesma da Terra, devido à ausência de oceanos, sempre se surpreendia com suas proporções. Não importava se tinha apenas a metade do diâmetro da Terra. Era um mundo grande. E estava mudando, embora muito devagar. Líquens e fungos geneticamente alterados atacavam as rochas oxidadas e revertiam a morte por ferrugem que a era subjugava o planeta. O mais bem-sucedido invasor terrestre, talvez, era uma modificação do Window Cactus, planta de casca rígida que parecia ter saído de uma tentativa da natureza de criar um traje espacial. Todos os esforços para introduzir-a na Lua haviam falhado, mas florescia nas planícies marcianas. Todos em Marte tinham de trabalhar para ganhar a vida. Embora tivesse feito uma transferência de crédito substancial de sua gorda conta na Terra, Robert Sim não era exceção. Nem queria ser. Tinha ainda décadas de vida ativa à sua frente, e pretendia usá-las ao máximo, desde que também pudesse passar o máximo de tempo possível com sua nova família. Essa foi outra razão para vir a Marte. Era um mundo ainda vazio, e ali lhe seriam permitidos 2 filhos. A mais velha, Mirelle, nasceu 1 ano após sua chegada. Martin veio 3 anos mais tarde. Mais 5 anos se passaram sem que Robert Sim sentisse o menor desejo de sentir o espaço, ou pelo menos o espaço longínquo. Estava satisfeito demais com sua família e seu trabalho. Fazia viagens frequentes a Phobos e Deimos, é claro, normalmente relacionadas às suas obrigações de grande responsabilidade e alta remuneração, como supervisor de naves para aloides da Terra. No satélite mais próximo e de maior tamanho, Phobos, não havia muito a fazer além de inspecionar a escola de instrução de cadetes do espaço, onde era recebido com considerável reverência. Ele, por seu lado, gostava muito de estar entre os cadetes. Fazia com que se sentisse 20 anos mais jovem, além de manter-o atualizado nos últimos avanços em tecnologia espacial. Em outros tempos, Phobos fora considerado uma inestimável fonte de matéria-prima para projetos de construção espacial, mas os conservacionistas marcianos, talvez sentindo-se culpados pela contínua terraformação de seu próprio planeta, conseguiram evitar isso. Embora o pequeno satélite acarvoado fosse tão discreto no céu noturno que pouca gente o notasse, "Não acabem com Phobos" havia sido um slogan eficiente. Por sorte, o menor e mais distante Deimos era sob certos aspectos uma alternativa ainda melhor. Embora seu diâmetro médio fosse de pouco mais de 12 quilômetros, podia fornecer aos estaleiros locais a maioria dos metais de que necessitariam nos próximos séculos, e ninguém se importava realmente que a pequena Lua desaparecesse aos poucos nos 1000 anos seguintes. Além do mais, seu campo gravitacional era tão tênue que bastava um bom empurrão para pôr seus produtos a caminho. Como todos os portos movimentados desde a aurora dos tempos, o porto de Deimos era uma confusão infernal. Quando Robert Sim pôs os olhos na Goliath pela primeira vez, a nave estava no estaleiro Deimos 3, em sua estadia quinquenal para revisão e renovação de equipamentos. À primeira vista, a nave não tinha nada de incomum. Não era mais feia que a maioria das naves projetadas para espaço longínquo. Com 10.000 toneladas de massa quando vazia e comprimento total de 150 metros, não era particularmente grande, e sua característica mais importante era invisível. Os motores foguetes de fusão a quente da Goliath, que normalmente usavam hidrogênio como fluido ativo mas podiam funcionar com água, se necessário, eram muito mais potentes que o exigido para uma nave de seu tamanho. À exceção de testes com duração de segundos, nunca haviam operado com empuxo máximo. A Goliath estava novamente em Deimos após mais 5 anos tranquilos em seu posto, quando Robert Sim a viu novamente.
E seu capitão estava para se aposentar. Pense nisso, Bob, disse ele. É o emprego mais fácil do sistema solar. Não tem nem de se preocupar com navegação. É só sentar e apreciar a vista. O único problema é pagiar e alimentar uns 20 cientistas loucos. Era tentador. Embora tivesse ocupado muitos cargos de responsabilidade, Robert sim nunca comandará uma nave, e já estava passando da hora, se quisesse isso antes de se aposentar. É verdade que mal completará 60 anos, mas era espantoso como as décadas pareciam escoar rápido. Vou conversar com minha família, disse ele. Desde que eu possa ir a Marte algumas vezes por ano. Sim, era uma proposta atraente. Iria pensar nela com muito cuidado. Robert sim nunca pensou por mais de alguns momentos no propósito original da construção da Goliath. Na verdade, quase se esquecera porque a nave fora equipada com uma propulsão tão ridiculamente poderosa. Nunca teria de usar mais de uma pequena fração, é claro, mas era bom ter IA de reserva. 13. Os sargassos do espaço. Vocês estão de pé no 501, dissera Mendoza certa vez a uma classe um tanto atonita, logo após o anúncio de seu prêmio Nobel, e olham diretamente para Júpiter, a 3/4 de 1 bilhão de quilômetros de distância. Agora estendam seus braços para a frente formando cada um ângulo de 60 graus. Vocês sabem para onde estarão apontando. Ele não esperava a resposta, nem deu tempo para isso. Não vão ver nada ali, mas estarão apontando para dois dos lugares mais fascinantes do sistema solar. Em 1772, o grande matemático francês Lagrange descobriu que os campos gravitacionais do Sol e de Júpiter podiam combinar-se para produzir um fenômeno muito interessante. Sobre a órbita de Júpiter, 60 graus à frente e 60 graus atrás, há 2 pontos de estabilidade. Um corpo colocado em qualquer dos dois manterá a mesma distância do Sol e de Júpiter, formando um imenso triângulo equilátero. Não se sabia da existência de asteroides enquanto Lagrange vivia, e ele provavelmente nunca imaginou que sua teoria chegaria a ter uma demonstração prática. Foram necessários mais de 100 anos, 134, para ser exato, para que Acílis fosse descoberto na esteira de Júpiter, a 60 graus. Um ano mais tarde encontrou-se Patroclus, não muito longe dali, e depois Hector, mas este no ponto 60 graus à frente de Júpiter. Hoje, conhecemos mais de 10.000 desses asteroides troianos, assim chamados porque os primeiros foram batizados em homenagem aos heróis da Guerra de Troia. Essa ideia, é claro, há muitos anos teve de ser deixada de lado, agora eles têm apenas números. O último catálogo aponta 11.500, e ainda estão aparecendo mais, embora muito devagar. Acreditamos que o censo esteja agora 95% completo. Os troianos que sobraram não podem ter mais de 100 metros de comprimento. Agora sou obrigado a confessar que menti para vocês. Nenhum dos troianos está exatamente nos 2 pontos de Lagrange. Vagueiam para frente e para trás, para cima e para baixo, num raio de 30 graus ou mais. Saturno é o principal culpado por isso. Seu campo gravitacional perturba a delicada combinação Sol-Júpiter. Considerem então que os asteroides troianos formam 2 enormes nuvens, com seus centros a aproximadamente 60 graus de cada lado de Júpiter. Por alguma razão ainda desconhecida, alguém quer uma boa tese de doutorado. Há 3 vezes mais troianos à frente que atrás de Júpiter. Vocês já ouviram falar do Mar dos Sargassos, lá na Velha Terra? Imaginei que não. Bem, é uma área do Atlântico, o oceano a leste da CIA, onde objetos à deriva como algas ou navios abandonados acumulam-se devido às correntes circulantes. Gosto de pensar nos pontos de Lagrange, ou pontos troianos como os sargassos gêmeos do espaço. São as regiões mais congestionadas do sistema solar, mas vocês não perceberiam isso se estivessem lá. De um troiano, só com muita sorte poderiam avistar outro a olho nu. Qual a importância dos troianos? Obrigado por perguntarem. À parte seu interesse científico, eles são as principais armas do arsenal de Jove. De vez em quando, um deles é arrancado de seu lugar pelos campos unidos de Saturno, Urano e Netuno, e sai vagando na direção do Sol. E ocasionalmente um deles colide conosco, é como a bacia de elas foi formada, ou mesmo com a Terra. Esse tipo de coisa acontecia o tempo todo nos primórdios do Sistema Solar, quando os fragmentos que ficaram de fora na formação dos planetas ainda flutuavam por aí. A maioria já se foi, agora, para nossa sorte. Mas restaram muitos, nem todos nas nuvens troianas. Há asteroides de esgarra. Dos chegando até Netuno, todos eles um perigo em potencial. Vejam, até este século não havia nada, absolutamente nada,
que a raça humana pudesse fazer quanto a isso, e a maioria das pessoas, mesmo que soubessem do perigo, não davam a mínima. Achavam que havia problemas mais importantes com que se preocupar, e é óbvio que estavam certas. Mas um homem prudente faz seguro mesmo contra eventos muito improváveis, já que o prêmio nunca é alto demais. O levantamento das Passeguard prossegue, com um orçamento muito modesto, há quase meio século. Sabemos agora que há uma alta probabilidade de haver pelo menos um impacto catastrófico na Terra, na Lua ou em Marte, nos próximos 1000 anos. Devemos esperar sentados por isso? De jeito nenhum. Agora que temos tecnologia para nos proteger, podemos pelo menos fazer planos que possam ser postos em prática se houver, não, quando houver, perigo iminente. Com alguma sorte, teremos vários meses para nos preparar após o aviso. Agora tenho uma boa razão para ir à Terra. Isso ainda é segredo absoluto. Quero lhes fazer uma grande surpresa. Vou propor um plano de grande alcance para lidar com o problema. Para começar, vou sugerir que seja dada uma responsabilidade operacional às Passeguard, para que possa começar a fazer jus ao nome. Quero que haja 2 naves rápidas e poderosas em patrulha permanente, e os pontos de Lagrange seriam um bom lugar para estacionar IAs. Dali, poderiam dar andamento a pesquisas valiosas e seriam capazes de chegar em um instante a qualquer canto do sistema solar. É essa a história que vou contar a todas as lesmas que encontrar. Torçam por mim. 14. Amador. Restavam poucas ciências, no final do século XXI, em que um amador podia alimentar esperanças de fazer descobertas relevantes, mas a astronomia, como sempre, estava entre elas. É verdade que nenhum amador, por mais abastado que fosse, poderia ter ilusões de igualar o equipamento usado rotineiramente pelos grandes observatórios na Terra, na Lua e em órbita. Acontece que os profissionais especializavam-se em campos de estudo limitados, e o universo é tão imenso que nunca eram capazes de observar mais de uma pequena porção dele de cada vez. Havia espaço de sobra para ser explorado por entusiastas ativos e bem preparados. Não é necessário um telescópio muito grande para descobrir algo que ninguém jamais viu, desde que se saiba como começar. As obrigações do Dr. Angus Millar como residente do Centro Médico de Port Lovewy não eram exatamente estafantes. Ao contrário dos pioneiros terrestres, os colonizadores de Marte não tinham de lutar contra nenhuma doença nova e exótica, e a maior parte do trabalho de um médico ali envolvia meros acidentes. É certo que estavam aparecendo algumas estranhas malformações ósseas nas segundas e terceiras gerações, sem dúvida devido à baixa gravidade, mas o corpo médico tinha certeza de poder lidar com elas antes que se tornassem sérias. Graças a seu abundante tempo livre, o Dr. Millar era um dos poucos astrônomos amadores de Marte. Ano após ano, construíram uma série de refletores, esmerilhando, polindo e aluminizando os espelhos com técnicas que milhares de devotados entusiastas haviam aperfeiçoado em séculos de trabalho. Inicialmente, dedicara muito tempo à observação do planeta Terra, ignorando os gracejos dos amigos. Por que perder tempo? Perguntavam eles. Esse planeta já foi bem explorado. Imagina-se até que abrigue formas de vida inteligentes. Mas eram obrigados a se calar quando o Dr. Millar lhes mostrava o belo crescente azul pairando no espaço, com a Lua muito menor mas em idêntico crescente flutuando a seu lado. Exceto pelos últimos momentos, toda a história estava no campo de visão do telescópio. Por mais que se estendesse pelo universo, a espécie humana jamais poderia romper totalmente seus laços com o planeta natal. Os críticos não deixavam de ter certa razão, no entanto, a Terra não era um objeto de observação muito compensador. Grande parte de sua superfície estava quase sempre coberta de nuvens, e nos períodos de maior aproximação voltava para Marte apenas seu lado escuro, tornando assim invisíveis todas as suas características naturais. Um século antes, o lado escuro da Terra era tudo menos escuro, com os megawatts de eletricidade prodigamente lançados para o céu. Embora a sociedade, agora mais consciente quanto à conservação de energia, já tivesse posto um ponto final nos piores abusos, a maioria das cidades de todos os tamanhos ainda podiam ser detectadas com facilidade como refulgentes ilhas de luz. O Dr. Millar gostaria de ter estado por ali em 10 de novembro de 2084, data terrestre, para observar um raro e belo fenômeno, a passagem da Terra à frente do disco solar. Em seu lento avanço, o planeta parecerá uma mancha solar na forma de um círculo perfeito, mas ao atingir o ponto médio de sua trajetória, uma estrela resplandeceu em seu centro.
Baterias de lasers no lado escuro da Terra saudavam o planeta vermelho no céu da meia-noite, que era agora o segundo lar da humanidade. Marte inteiro presenciara o acontecimento, e ainda o relembrava com admiração. Mas havia outra data, no passado, pela qual o Dr. Millar sentia uma afinidade especial, devido a uma coincidência tão insignificante que só a ele poderia interessar. Uma das maiores crateras de Marte fora batizada em homenagem a um outro astrônomo amador, que por acaso compartilhava de sua data de nascimento 2 séculos antes. Logo que as sondas começaram a enviar boas fotografias do planeta, encontrar nomes para todas as milhares de novas formações tornou-se um problema crucial. Algumas opções eram óbvias: astrônomos, cientistas e exploradores famosos como Copérnico, Kepler, Colombo, Newton, Darwin, Einstein. A seguir vieram os escritores cujos nomes se haviam associado ao planeta: Wells, Burroughs, Benbaum, Heinlein, Bradbury. Depois, uma lista heterogênea de obscuros locais e personalidades da Terra, alguns com pouca ou nenhuma relação com Marte. Os novos habitantes do planeta nem sempre estavam contentes com os toponímos que lhes foram legados e que tinham de usar em suas vidas diárias. Quem ou que na face da Terra, que dizer na de Marte, era Dunk, Diacal, Eio, Gagra, Cagu, Surt, Tivi, Vaspon, Ya. Os revisionistas estavam sempre fazendo manifestações para pedir nomes mais apropriados e mais eufônicos, e a maioria estava com eles. Assim, estabeleceu-se uma comissão permanente para lidar com esse problema, muito embora estivesse longe de ser o mais premente para a sobrevivência humana em Marte. Como era do conhecimento de todos que não lhe faltava tempo livre e se interessava por astronomia, era inevitável que o Dr. Millar fosse convocado. Por que, perguntaram-lhe um dia, teriam batizado uma das maiores crateras de Marte de Molesvort? Ela tem 175 quilômetros de extensão. Quem é esse Molesvort, afinal de contas? Após algumas pesquisas e vários dispendiosos espaçofaxes para a Terra, Millar já podia responder. Percy B. Molesvort foi um engenheiro ferroviário e astrônomo amador que fez e publicou muitos desenhos de Marte no início do século XX. Fez a maior parte de suas observações da ilha equatorial do Ceilão, onde morreu prematuramente em 1908, aos 41 anos. O Dr. Millar ficou impressionado. Molesvort devia ter amado Marte e merecia sua cratera. A coincidência trivial de terem o mesmo aniversário pelo calendário terrestre também provocava no médico um ilógico sentimento de afinidade, e não raro voltava para a Terra seu telescópio, procurando a ilha onde Molesvort passará grande parte de sua breve vida. O Oceano Índico era de hábito muito nebuloso e por isso só a localizou uma única vez, mas foi uma experiência inesquecível. Perguntava-se o que pensaria o jovem inglês se soubesse que olhos humanos iriam um dia, de Marte, espiar sua casa. O médico venceu sua batalha para salvar Molesvort. Não houve, na verdade, grande oposição quando apresentou seus argumentos, mas isso acabou por mudar sua atitude frente ao que era apenas um hobby interessante. Talvez pudesse fazer, ele também, uma descoberta que carregasse seu nome através dos séculos. Seu êxito nessa empresa excederia suas maiores expectativas. Embora fosse menino. Na época, o Dr. Millar nunca esquecera o espetacular retorno do cometa Halley em 2061, sem dúvida tinha algo a ver com seus próximos passos. Muitos cometas, entre eles alguns dos mais famosos, foram descobertos por amadores que haviam assegurado sua imortalidade ao escrever seus nomes no céu. Alguns séculos antes, na Terra, a receita para o sucesso era simples: um bom telescópio, mas não particularmente grande, céu limpo, intimidade com o céu noturno, paciência e uma boa dose de sorte. O Dr. Millar tinha de saída muitas vantagens fundamentais sobre seus precursores terrestres. Ele tinha sempre céu claro, apesar dos grandes esforços dos terraformadores, assim seria pelas próximas gerações. Mais distante do Sol que a Terra, Marte também era uma plataforma de observação um pouco melhor. O mais importante, porém, é que a busca podia ser muito automatizada. Já não era necessário memorizar setores estelares inteiros, como faziam alguns dos pioneiros, de forma a perceber de imediato qualquer intruso. A fotografia há muito tornará obsoleta essa abordagem. Bastava comparar duas exposições, feitas com um intervalo de poucas horas, para ver se algo se movera. Embora isso pudesse ser feito com calma, confortavelmente instalado em casa, e não tiritando na noite fria, ainda era tedioso ao extremo. O jovem Clyde Tombaugh, na década de 1930, examinara literalmente milhões de imagens de estrelas antes de descobrir Plutão.
O método fotográfico perdurou por mais de um século, até ser substituído pela eletrônica. Uma câmera de televisão sensível esquadrinhava o céu, armazenava as imagens estelares resultantes e repetia a observação mais tarde. Um programa de computador podia fazer em poucos segundos o que tomara meses a Clyde Tombaugh, ignorar todos os objetos estacionários e apontar o que quer que se movesse. Na verdade, não era assim tão simples. Um programa menos inteligente poderia redescobrir centenas de asteroides e satélites conhecidos, isto sem falar do lixo espacial, milhares de objetos que o homem vinha espalhando há séculos. Tudo isso tinha de ser conferido em catálogos, mas esse trabalho também podia ser automático. Tudo o que resistisse a essa filtragem era possivelmente interessante. Embora não fossem particularmente caros, o hardware de varredura automática e seus programas, como muitos itens high-tech não essenciais, não existiam em Marte. Por meses e meses o Dr. Millar teve de esperar até que uma das companhias de implementos científicos os remetesse, só para descobrir, como sempre, que faltava um componente essencial. Depois de uma irritada troca de espaçofaxes, identificou-se o problema. Felizmente, o médico não teve de esperar o próximo correio. Depois de muita relutância, o fornecedor concordou em entregar detalhes do circuito e os especialistas locais conseguiram colocar em operação o sistema. Funcionou com perfeição. Já na noite seguinte o Dr. Millar divertiu-se descobrindo Deimos, 15 satélites de comunicações, 2 naves de transporte em trânsito e o próximo voo vindo da Lua, que já se aproximava. E isso, é claro, explorando apenas uma estreita faixa do céu, mesmo ao redor de Marte, o espaço estava ficando congestionado. Não é de se admirar que tivesse conseguido o equipamento por um bom preço. Seria praticamente inútil sob as nuvens de lixo espacial que agora orbitavam a Terra. No ano seguinte, o médico descobriu 2 novos asteroides, ambos com menos de 100 metros de comprimento, e tentou batizá-los como Miranda e Lorna, em homenagem à sua mulher e à filha. A União Astronômica Interplanetária aceitou a segunda sugestão, mas observou que Miranda era um famoso satélite de Urano. O Dr. Millar sabia disso tão bem quanto a Hawaii, é claro, mas achou que valia a pena tentar, para o bem da harmonia doméstica. Por fim, concordaram com Mira. Era pouquíssimo provável que alguém confundisse um asteroide de 100 metros com uma estrela gigante vermelha. Apesar dos inúmeros alarmes falsos, por um ano não descobriu nada novo e estava quase desistindo quando o programa comunicou uma anomalia. Observaram um objeto que parecia apresentar movimento, mas tão lento que não podia haver certeza, nos limites do erro. A sugestão era fazer uma nova observação com intervalo de tempo maior e assim, de uma forma ou de outra, encerrar o assunto. O Dr. Millar fitou o minúsculo ponto de luz. Podia ser uma estrela pouco brilhante, mas os catálogos nada mostravam naquela posição. Para sua frustração, não havia sinal do halo impreciso que indicaria um cometa. Só mais um maldito asteroide, pensou, não deve valer sequer o trabalho. Seja como for, Miranda logo lhe daria mais uma filha novinha em folha. Seria bom ter um presente de aniversário preparado. Era mesmo um asteroide, pouco além da órbita de Júpiter. O Dr. Millar fez com que o computador calculasse sua órbita aproximada, e qual não foi sua surpresa ao descobrir que Mirna, como decidirá chamá-lo, passaria bem próximo à Terra. Isso o tornou um pouco mais interessante. Não conseguiu que o nome fosse reconhecido. Antes que a Hawaii o aprovasse, novas observações traçaram uma órbita muito mais precisa. A partir daí, só um nome era possível: Kali, a deusa da destruição. Quando o Dr. Millar descobriu Kali, ele já se dirigia para o Sol, e para a Terra, a uma velocidade sem precedentes. A importância disso agora era um tanto abstrata, mas todo mundo queria saber por que a Spaceguard, com todos os seus recursos, fora passada para trás por um astrônomo amador de Marte que contava principalmente com equipamentos de fabricação caseira. A resposta, como de hábito em casos assim, era uma combinação de má sorte e da proverbial má índole dos objetos inanimados. Kali era muito pouco brilhante para seu tamanho, um dos asteroides mais escuros já descobertos. Era óbvio que pertencia à classe dos carbonados. Sua superfície constituía-se, quase literalmente, de fuligem, e nos últimos anos viajara tendo como pano de fundo uma das partes mais congestionadas da Via Láctea. Para os observatórios da Spaceguard, Kali estivera perdido em uma ofuscante confusão de estrelas. De seu ponto de observação em Marte, o Dr. Millar tivera sorte. De propósito apontara seu telescópio para uma das regiões mais vazias do céu, e aconteceu de Kali estar ali.
Algumas semanas antes ou depois, teria lhe escapado. Não é necessário dizer que no decorrer do inquérito que se seguiu as Passeguard reconferiu seus terabytes de observações. Quando se sabe que existe mesmo algo ali, fica muito mais fácil encontrar. Kali havia sido registrado 3 vezes, mas o sinal recebido ficará próximo ao limiar do ruído, deixando assim de ativar o programa automático de varredura. Muitas pessoas ficaram felizes com esse lapso. Para elas, descobrir Kali mais cedo teria apenas prolongado a agonia.